Salve, salve, galera. Aqui mais um episódio do 3353 Cast, Segurança Pública Sem Caô. E hoje eu tô aqui muito feliz de chamar para sua primeira participação em podcast, Samuel Lourenço Filho. Esse cara aí que tem esses livros aí que estão aparecendo aí para vocês. São só 4 só. Eu vou deixar ele contar a história dele, eu acho que é melhor, né? Do que eu falar, do que eu apresentar. Fala aí, bem-vindo, Samuca. Pô, prazerzaço, muito bom estar aqui com vocês também participando. É um prazer mesmo, assim, participar do podcast. Vi por conta da iniciativa, achei interessante. Mas o Samuel é essa figura emblemática, né? É um rapaz preso aos 20 anos de idade, condenado por assassinato, e que refaz a sua vida a partir do aprisionamento, conclui o ensino médio, presta vestibular, é aprovado para a universidade pública, e vem se revelando publicamente um exemplo daquilo que eles consideram ser a ressocialização. Por outro lado, também, controverso, é uma figura que desperta muita raiva nas pessoas de que, como uma pessoa condenada por assassinato tem direito a prosseguir na sua vida, quanto a sua vítima não. Então, o Samuel é esse ponto de complexidade, né? De que, ao mesmo tempo, desperta a temática da ressocialização, da esperança, da sobrevivência dos sofrimentos que o cárcere provoca, ao mesmo tempo é a reafirmação de que a impunidade, a eventual impunidade existiu, ainda que a pena tivesse sido cumprida na sua integralidade. Mas é essa figura que divide essas duas bolas. É isso aí, Samuca. Então, sem mais delongas, eu queria saber como foi o Samuel na infância, como foi o Samuel, que eu li já um dos seus livros aqui. Como é que foi o Samuel, a relação com a sua avó, você fala bastante, né? Assim, a minha relação familiar, esse histórico, né, de adolescência, infância, juventude, ela é marcada de uma maneira muito simples. Então, é um menino que mora com os pais, junto com outros 3 irmãos, tem pai, tem mãe, tem uma família tradicionalmente coesa. Minha avó depois saiu de Niterói e veio morar com a gente, minha avó materna. Então, era uma casa com composição de 3 pessoas, né, avó, pai e mãe, mais os outros 3 irmãos, um irmão de 1 ano e 5 meses diferente de mim, mais outras 2 irmãs mais velhas. Então, era uma dinâmica muito, muito familiar, muito pacata, serena, de escolas, voltar, recreação, atividades de brincadeiras que a gente não vê mais hoje na rua, mas de futebol e de pau na lata, de pique-pega, de bandeirinha, de pique-esconde, todas outras coisas. E tem um ponto de atenção aí que está relacionado às escolas, né? Sempre muito bem dedicado aos estudos, sem nenhum tipo de alteração no cotidiano escolar. Fazia bagunça, por óbvio. E eu não estou atenuando, criando eufemismo que eu era rebelde, bagunceiro. Não, eu era travesso. Mas nada que pudesse ser extrapolado no sentido de, cara, esse menino era uma peste, já estava... Cara, sabia que o Samuelzinho ia arrumar besteira no futuro, porque olha o comportamento dele da escola. Não. Era uma criança que sempre se dedicou aos estudos e quando adolescente também. Como a gente sempre tenta fazer alguma conexão, né, do passado com o presente e tudo, eu quebrei um pouco disso na intenção de que quem me acompanhou na escola, quem me acompanhou no cotidiano, não imaginava que eu fosse me tornar uma pessoa que tivesse rastro no sistema de justiça criminal. A gente quebra aquele determinismo que o pessoal geralmente gosta de fazer, né? Assim, as pessoas... Cara, assim, existem pessoas que... esse aí vai morrer cedo. Esse aí não dura muito tempo, não. E no meu caso não era bem assim, até porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu não trabalhava por obrigação. A gente trabalhava talvez por uma cultura de trabalho. Eu era inserido num contexto um pouco rural dentro do meu bairro. Então, pra você ter ideia... Eu ordenhei vacas, né? Eu tirava leite de vacas, eu cuidava de gado em pastos em alguns momentos, eu vendia leite de carroça. Imaginar isso para uma cidade como o Rio de Janeiro, sobretudo a capital. Aí eu falei, cara, onde é que você morava? Eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, de boa. Então ali eu desenvolvia um pouco dessas atividades. Então, capinava portão das pessoas em troca de algum valor, tirava entulho de carroça para poder ter algum dinheirinho no fim de semana, e às vezes era mais um ato recreativo, mas sem deixar os compromissos da escola, em especial, ou ter algum tipo de alteração dentro do lar. Eu acho que o único problema dessa relação de trabalho, de convivência adulta, foi a minha inserção no consumo de bebida alcoólica. Eu acho que em algum momento isso aponta para a minha realidade, para a minha trajetória de vida, mas no geral não tem
esse determinismo de que, cara, vai arrumar merda ou não vai. É uma pessoa comum, é isso. É a vida de uma pessoa normal, como todo mundo faz, todo mundo é. E aí, Araújo, eu só acho complicado, porque assim, a gente sempre espera alguma coisa na infância pra... Cara, o que aconteceu contigo pra você fazer o que você fez? O meu crime de assassinato é um assassinato, por ser assassinato, ele é brutal, mas as pessoas falam assim, cara, o que aconteceu na tua vida pra você fazer isso? E as pessoas não se dão conta que o crime, ele acontece na gente. É assim, não há normalidade em quem comete crime. Há um erro, uma interpretação errada da vida, um momento, sabe-se lá como, mas tentar fazer uma linearidade de que essa manjedoura, como se entende em alguns lugares, é uma indústria de marginais, eu não acredito nisso, infelizmente. Entendi. Então, Samuca, vamos partir então para... Acho que a tua experiência, né? Eu queria que você falasse um pouco de quando você adentrou no sistema carcerário, como você foi recebido lá, como foi seus primeiros dias, seus primeiros anos lá. Foi muito difícil, imagino que tenha sido muito difícil, mas eu queria compartilhar essa experiência com a gente. Araújo, acho que antes de eu falar um pouquinho das experiências prisionais, eu só queria fazer um pequeno registro, assim. Ainda me causa estranheza a temática prisional está atrelada à segurança pública. Você ainda há pouco falou assim, se apresentou o 3353 e expôs a pauta da segurança pública e está relacionado com o sistema prisional. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso também. Caramba, cara, quando que o sistema prisional vai deixar de ser tema da segurança pública e ser tema de saúde, de educação, de desenvolvimento social, mas não necessariamente na pauta da segurança? A gente sabe que existe uma relação com a segurança pública por conta da perpetualidade, né, das condições de manutenção da pessoa que está no crime, na expectativa de que ele saiu do mundo do crime, foi para prisão, ele está numa outra lógica e não está. Mas eu fico assim, quando que o sistema prisional vai ser outros assuntos? Mas feita essa observação, que eu acho que é curiosa, assim, como que sempre a segurança pública pauta o cotidiano prisional. A minha vida na prisão, ela tem os seus altos e baixos. Os seus altos e baixos no que diz respeito à percepção do sofrimento, né? Então, você sofre muito na prisão. Talvez não sofra tanto na expectativa de quem vê a prisão como um castigo. Cara, você cometeu um crime, você fez besteira, então você tem que sofrer muito mais. Então você não sofre nessa dimensão, né, numa perspectiva de carrasco, de sadomasoquismo, no sentido, cara, eu quero ver esse cara sofrer. Por outro lado, também você vive um isolamento e uma série de privações que vai te fustigar enquanto ser humano. Mas tem um ponto em comum que eu acho interessante, que você não está sozinho na prisão. Você está relacionado com outras tantas pessoas, dezenas, centenas. Então, a nível de cela, eu tinha 70 pessoas no mesmo sofrimento que eu. A nível de galeria, eu tinha centenas de pessoas no mesmo sofrimento que eu. A nível de prisão, eu tinha milhares de pessoas no mesmo sofrimento que eu. Então, essa onda, né, ela te dá uma certa percepção de reconhecer aquela situação como que você não é o único que sofre. Então, outras pessoas estão sofrendo também. Nesse contexto, você percebe que outras sofrem mais, outras sofrem menos, uns vêm de uma realidade, outros de outras, mas uma condição que é muito, muito lamentável para a administração penitenciária são as superlotações, né? Então, assim, é um ambiente muito insalubre, escasso, desprovido de investimento, de recurso, de entendimento de que aquela arquitetura pode ser melhor, de reflexão de que aquele tempo de custódia pode ser aproveitado para outras coisas. Então, consequentemente, você vive um certo desamparo institucional que sobrepuja na lógica da contenção, da custódia, da segurança, mas que a convivência é ignorada. Eu acho que o fato da convivência prisional ser ignorada não distante do aspecto da ótica da segurança pública, mas a convivência prisional ser ignorada, ela nos permite viver essa trajetória de muito sofrimento. Então, assim, ali, a nível de ser linear, né? Eu fui preso em 2007, passei por carceragens. O sistema de justiça criminal no Rio de Janeiro não dispunha no sistema prisional de unidades para custódia. Então, havia uma cooperação da Secretaria de Administração Penitenciária com
as delegacias. Então, as delegacias custodiavam presos. Então, você passava... Eu fiquei 2 anos e 2 meses em carceragens. Ainda não estava no presídio. Ainda não tinha... Eu não estava presídio. Uhum. A partir de 2007, 2009, tem um programa Delegacia Legal, que é o programa responsável por construir prisões também na cidade do Rio de Janeiro. É uma iniciativa da Polícia Civil, né, lá com o governador, acho que na época era o Antony Garotinho, e o programa Delegacia Legal ele vai ter a finalidade de desativar as prisões, as carceragens para construir outras delegacias, são esses modelos de delegacia legal, mas também construir presídios para que toda aquela demanda represada tivesse uma oferta de alocação, de hotelaria. Então, assim, eu passei 2 anos e 7 meses ali. Foram experiências muito ruins, porque não eram locais próprios para abrigar tantas pessoas. Então, uma cela que era para 6 tinha 14, tinha 20, 30. Uma cela que era para 14 tinha 60, 70. Uma cela que eu fiquei em Neves era para 14, 16 pessoas. E eu lembro quando o cara apagou do quadro 71 e colocou 72. Foi a minha primeira imagem na prisão. Aquela coisa, aquele imaginário de filme, né? De você ver um monte de gente amontoado com o braço saindo da cela e os caras gritando, água, água no feijão que chegou mais um, água. E daquele pânico no sentido, cara, acho que agora eu vou me matar, acho que agora eu vou me bater. Eu nunca vi isso, é só um detalhe. Eu nunca vi o ser humano ser tão covarde como ele é. Eu não sei se outros seres humanos são assim, eu sei que eu fui. Eu tive uma disposição para cometer um assassinato, uma coragem, uma determinação. E quando eu chego na prisão e que eu vejo a grade balançando, os caras gritando água no feijão, eu fico, bem, acho que agora é o meu fim. E eu não hesitei em entrar, tipo, eu entrei, que era um ato, tipo assim, irmão, fez besteira banca. Mas quando eu entrei, tinha aquele medo, sabe? Eu falei, cara, da onde que vai vir o primeiro soco? Da onde que vai vir a primeira facada? Então, esse susto, logo ele foi desfeito, porque tinha uma pessoa que eu conhecia dentro da prisão, sem saber, foi um colega meu de trabalho, que também estava preso. Mas, no geral... essas carceragens tinham um pouco disso, da superlotação, da falta de estrutura. Eu lembro, acho que eu vi um documentário da Maria Augusta, que é Juízo. Que mostrava, tipo, cara, a quantidade absurda de gente entranhada dentro das... Aí acho que ali ainda tinha uma pegada um pouco dos adolescentes. Depois das carceragens eu fui para os presídios. Aí sim, tem uma outra dinâmica, uma outra realidade. Os espaços são maiores a nível de galeria, de corredor, de cela, mas no geral a dinâmica é a mesma porque são os mesmos presos. Mas a administração é um pouco mais detalhada, tem outras especificidades e também você tem mais ofertas, né? Então, a presença do policial penal, né? Da época o inspetor penitenciário, é mais presente, então você vê mais a presença da polícia. Na carceragem você não vê, você vê um carcereiro uma vez ou outra e ela era administrada à base... As carceragens eram o que hoje se tornou umas APACs. Os presos coordenavam, os presos faziam as coisas, ainda que clandestinamente, tá? Ilegal. Toda vez que uma carceragem era alvo de investigação, ela achava inúmeros problemas porque estava não em conformidade com o que estava previsto. E as unidades, os institutos penais, né? O Instituto Penal, penitenciárias, unidade penal, elas tinham uma outra... Unidade prisional, elas tinham uma outra pegada. Estrutura maior, mais condição e a convivência com outras possibilidades, seja de emprego, seja de estudo. Mas foram 6 anos, até as aprovações e tudo, que eu vivi essa angústia prisional. Eu acho que, para além da arquitetura, vale um destaque para as convivências. Assim. Muitas histórias, realidades distintas, casos... Eu cheguei na prisão por um assassinato e descobri que a minha prisão era muito... Meu crime era inferior a de outros tantos. Aí você fala, cara, você acha que você fez muita besteira e tem pessoas que cometeram outros crimes. E às vezes você vê naquela mesma condição insalubre uma pessoa que tem um crime de baixo potencial ofensivo, que não deveria ficar preso. Eu fiquei preso na época que a galera, prisão alimentícia, ficava presa no mesmo lugar. Então, assim, eu, preso por assassinato, estava preso na mesma cela com uma pessoa que estava devendo pensão, ou que foi presa por um furto, ou cometeu crime sem violência, algo do tipo, não tem essa classificação. Então isso é muito duro, porque você lida com realidades muito distintas. E, infelizmente, essa convivência ela não termina. Eu tenho acompanhado no noticiário, às vezes em redes sociais, colegas que ficaram presos comigo, que tinham outras expectativas de vida, foram assassinados, que se envolveram ou no tráfico, ou na milícia, mas de uma maneira... Eu falei, caramba,
pessoa morreu no mundo do crime, sabe? Tem um caso, eu não vou citar o nome, que até ele é de repercussão. Eu falei, caramba, o cara tava preso comigo, irmão. Sabe, mãe visitava, pai visitava, irmão visitava, namorada visitava. Chorava pra caramba na prisão, entendia a vida de uma outra forma. E recentemente ele foi assassinado porque tava com envolvimento. Foi assassinado entre os pares, sabe? Uhum. Eu fiquei, caramba, por que fulano tomou esse caminho? O que aconteceu? Então essas coisas, assim, passado 17 anos, elas ainda te marcam de uma forma que você percebe que a prisão ela não termina, sabe? Mesmo depois, a minha pena já foi extinta, eu cumpri integralmente, eu não devo mais nada à justiça, de uma maneira legal dizendo, mas eu falei, cara, não terminou essa pena porque você está sempre relacionado a ela. Então esse processo inicial, ele não foi traumático, ele é traumático porque está sempre disposto a reviver algo que você passou, porque a vida continua. Cara, eu acho engraçado, você tocou num ponto, porque quando eu fui visitar meu familiar lá, ele me falou assim, eu não consigo entender a pessoa que bate, isso são palavras dele, a pessoa que, tipo, às vezes sai daqui, ele fala, pô, Felipe, ela bate lá fora e, tipo, já volta. Ele falou, tipo, eu não consigo entender. E, tipo, você como ex-pregresso do sistema prisional, você consegue entender? Tem alguma explicação para isso? Eu consigo, eu também eu sempre vejo com muito espanto, mas eu entendo. Primeiro, assim, o que me faz olhar para esse cenário e não querer voltar? Primeiro, a consciência de que você fez algo que não deveria ter sido feito. Tipo, cara, eu cometi um crime. Não é legal ficar cometendo crimes. Não é legal ficar em relação com a justiça criminal. Cara, eu provoquei um mal-estar na sociedade, no mundo que eu vivo. Isso são coisas que precisam ser estimuladas, tá? Mas também eu olhei para o sofrimento da minha família, sabe? Tem um poema meu no livro Gangrena que chama Bolsa Pesada. Eu não gosto de ler esse poema porque eu choro. Se eu começar a falar dele aqui, eu fico muito mal. E, cara, é um sofrimento de uma galera que não fez nada. São famílias que carregam bolsas pesadas no trem, na van. Esse poema me lembra o dia que eu cheguei no pátio de visita e minha irmã tava com marcas como as minhas marcas de algema, sabe? Eu tinha marcas de algema quando eu ia pro fórum, que minha irmã chegou no pátio de visita com as mesmas marcas, que eram de bolsas que não dava pra segurar nos dedos, colocavam nos pulsos e aquele peso marcava. Cara, isso não existe, sabe? Assim, isso... e ninguém fez nada, tá ligado? Assim, eu fico, porra, meu irmão, eu sei por que eu tô com uma algema no braço. Agora, não faz nenhum sentido a minha irmã tá com a mesma marca. Vindo no trem, porque tá com bolsa de leite em pó, de sabão, essas coisas de suprimento pra mim. E aí, esse sofrimento familiar é muito duro pra mim, sabe? Assim, eu tive conflitos internos de falar, não me vem me visitar, essas coisas. E depois tem a perspectiva de não querer viver mais aquele sofrimento, aquela humilhação, sabe? De ficar de cabeça baixa, de botar a mão pra trás, de sentar pra fazer cocô, de você não ter, né, se agachar na latrina, de você viver sempre na constante ameaça de que vai tomar porrada, de que vai sofrer alguma coisa. E você fala, cara, isso aqui não é pra mim. E por fim, depois o estigma, né, cara? Você é um ex-presidiário. Mas eu compreendo quem bate e volta, primeiro pelo âmbito da acolhida, de estar entre os seus. Às vezes a pessoa não está disposta a encarar eventual preconceito, rejeição ou desconfiança de uma sociedade que a gente vive que desconfia das pessoas por N motivos. Não só por ser preso. A gente vive, as pessoas desconfiam quando você vai pagar uma conta, né? As pessoas acham que você está desconfiando ela quando você vai botar a senha na máquina de cartão, porque ela entende que você pode olhar para ela como uma suspeita de que vai olhar a sua senha. Então, as pessoas desconfiam de tudo. Então, não é só o presidiário. E aqui eu não estou relativizando ou fazendo pormenor desse estigma, desse preconceito, não. Mas eu estou deixando claro que isso acontece. Então, as pessoas, para não passar por isso, elas se isolam no seu meio. Às vezes não, é uma possibilidade de ganho, sabe? O traficante, às vezes, ele não percebe que ele está fazendo besteira. Fala, meu irmão, tô vendendo minha droga lá e é meu cotidiano. É um emprego. Cara, eu saio para fazer 2, 3 assaltos e eles estabelecem um padrão moral entre eles, tipo, cara, eu só assalto, não dou tiro. Mano, eu só grito e não dou coronhada. Eles vão estabelecendo os parâmetros deles lá para cometer os ilícitos e se sustentarem naquilo ali
dada a oferta de emprego, talvez numa disposição pessoal eu preciso ter mais e nenhuma locação de trabalho vai me dar essa condição e eu vou optar pela sacanagem, mas eles batem em volta por isso. E às vezes não enxergam a vida numa perspectiva de futuro, sabe? E acho que esse é um ganho da igreja evangélica, que acaba apontando para um cenário diferente do presente, que vai às vezes dar uma projeção, sabe? Então assim, o cara já acha que o futuro dele é no crime. O cara acha que ele vive de hora extra. Eu acho assim, sabe? Eu sempre acho que eu vivo de hora extra. Uhum. Eu sempre acho que eu vou morrer a qualquer momento. Uhum. Mas isso não me faz cometer outros crimes. Mas tem uma galera que acha que vai morrer a qualquer nada a momento. perder. A vida não é um bem jurídico, não é um patrimônio. Ele não teve o exercício de compaixão ou de afetividade pra falar, cara, se eu morrer, minha mãe vai sofrer. Às vezes ele não tem nem mãe, não tem nem pai. Veio num ciclo de violência que o gerou isso. Eu não tô apontando ou evidenciando como vítima de nada, não, tá? Uhum. Tô explicando algumas coisas que acabam acontecendo. Eu acho que é importante você falar isso. Tipo, a gente tá explicando, né? Tipo... eu tô longe de ficar evidenciando o vítima da sociedade. Não é vítima da sociedade. Ele só se torna vítima de uma violência estatal. Mas vítima da sociedade, eu não me passa esse termo. Esses dias alguém... Fala, Samuel, vai lá fazer teus textinhos pra defender as vítimas da sociedade. Eu falei, pô, meu, negócio de vítima da sociedade é na tua cabeça. Qualquer vagabundo que você conversar, qualquer bandido que a gente às vezes chama um outro, fala, e aí, vagabundo, ele não se considera vítima de nada, não. E eu acho que nem a pauta dos direitos humanos privilegia essas pessoas na condição de vítima. Há uma situação de violência estatal, policial, que vai dar ali, naquele momento, uma percepção de vítima de violência, mas não é os seus afazeres ou a falta de alguma assistência que vai configurá-lo vítima da sociedade. Estou longe disso. Mas a gente percebe que existe alguns distanciamentos de símbolos, de afetos, de sentimento, que vai fazer com que o cara não dê tanto valor à sua vida, ou não tenha tanta esperança de ter uma retomada, sabe? Pô, irmão, eu estudei na prisão, eu prestei vestibular na prisão, fui aprovado entre os 5 para universidades federais, sabe? O FRJ, o ERJ, o caramba. Eu saí para ir para a faculdade e tava sem expectativa de vida, irmão. Olha, assim, falei, cara, acho que isso não vai dar certo. Então você imagina um sujeito que sempre foi amparado pela família, meu pai sempre me visitou, meus irmãos sempre me visitaram, eu sempre tive condições de me alimentar bem na prisão, pude escolher não trabalhar na prisão e ir pra escola porque minha família me dava uma assistência mínima e muito generosa. Ainda assim, quando eu botei os pés na rua para poder ir pra faculdade, eu falei, cara, isso não vai dar em nada. Eu não tenho mais futuro. E ao mesmo tempo, falei, cara, cadê a percepção de futuro que eu tive quando eu fiz o vestibular? Sabe? Que coragem eu tive para estudar, para concluir os meus estudos. Mas você perceba, uma pessoa cheia de condições e de amparos e de baliza, ainda assim, diante do mundo, não se sentia confortável. E nessa situação tem um caso muito estranho. Nessa época, como eu pegava carona para voltar para casa, com pessoas presas em envolvimentos de milícia. Então, assim, eram as pessoas que me davam carona pra casa, foram eles que me deram roupa no dia que eu cheguei na prisão e tinha que ir pra faculdade, eu não tinha roupa. Eles que me deram roupa, me deram dinheiro de passagem, eu lavava a cela e tudo. Eu criei um vínculo com eles. E aquela concepção de bem e mal que a gente tá acostumado a ter na sociedade fora muro, tipo, é a pessoa que tá ali que tá te ajudando. A pessoa considerada boa zona aqui, quer que mais que você se foda lá dentro. Isso, e assim, aí o teu colega... Tipo, meu irmão, toma aqui uma blusa, sabe? Eu destaco isso, não sei se pode, mas... Cara, o cara me deu uma blusa da Borelli, nova. Borelli na época, acho que ainda é. Mas na época era uma blusa... Eu falei, caramba, uma blusa da Borelli. Me deu uma calça boa, um tênis legal. Foi, irmão, pra tu ir pra faculdade, vai na moral, vai com a roupa de preso, de blusa branca e calça jeans, não, chinela havaiana, não. E aí, assim, você vai criando vínculo com esses caras, sabe? Qual é, mano? Tô indo pra lá onde tu mora, quer uma carona? Quero, vou ficar esperando o ônibus. Quando você vê, você tá envolvido com os caras sem estar... Pô, hoje tem um churrasco, tem um futebol lá, quer ir lá acompanhar? Assim, aí você vai. Quando você vê, você tá numa redoma. Aí você se envolveu. Se eu sou capturado naquele momento por algo errado que eles estivessem fazendo, ou se eu sou vítima de uma violência que estavam programada pra eles, eu morro como um deles. Não como um presidiário, mas como alguém que não fez a ruptura dessa trajetória do crime e se aperfeiçoou. Mas eu não me aperfeiçoei por nada, foi pela convivência, sabe? Você precisa conviver com as pessoas. Então, se você, cidadão do mundo extramuros, entende que eu não devo me aproximar de você, o meu colega que está cumprindo pena comigo me abraça. Ainda tem uns distanciamentos na prisão, tá? Não é no mundo das maravilhas, nem todo mundo se dá bem, não. Mas, no geral, essas convivências vai te aproximar da criminalidade
mais uma vez ou pela primeira vez. Eu nunca tive uma conduta, uma carreira no crime, nunca tive relação. Mas estava prestes a ter, pela ingenuidade, assim, pelo não reconhecimento, pela cegueira, de não me dar conta de que aquilo ali... Até o momento que eu falo, cara, daqui a pouco eu vou virar vagabundo igual os caras. E tipo, falei, cara, não preciso disso não. Mas eu entendia que, cara, mas eu não tô fazendo nada de errado com eles não, só tô andando no carro, só tô comendo junto. Come com eles, bebe com eles, anda com eles e não é um deles. Aí, cara, então, existem pessoas que vão fazer isso dentro das comunidades, em outras convivências, e que vão reiteradamente cometer outros crimes, e aí vão cair na reincidência. Mas é muito complexo, mas eu entendo quando a pessoa fala, eu não sei por que o cara aqui dentro. Ele tem 1000 motivos pra cair ali dentro, e tem outros 1000 pra não cair também. E escolhas, irmão, a gente nunca sabe qual é a trajetória do cara, qual é o contexto dele pra ele fazer aquela escolha naquele momento. E você falou aí no lance bom que você conversava com eles, saía com eles, eles estavam, tipo, te levavam de carona. E eu tenho certeza, se você é preso novamente, digamos assim, se você é assassinado, a primeira coisa que a grande mídia ia fazer, olha só, ele tá preso lá no presídio fulano de tal, então já ia condenar ali também ia ter a condenação não só da polícia, também do MP, né, que isso já foi falado ali, e tipo, isso aí, se você tá morto, você morreu como um bandido, um miliciano, um traficante. Mais uma vez vai me custar muito caro falar isso contigo, porque é uma parada muito ruim, traumática, mas é com coragem que a gente encara as coisas. Esse estigma, ele é perpétuo. E aí, só para contextualizar, né, essas saídas, a gente estava no Instituto Prisional, já no regime semiaberto, que você tem autorização de saída temporária. Então você sai para fins de estudo ou trabalho. E também tem a saída temporária para visita familiar. Hoje, as visitas familiares são em datas comemorativas específicas. Antigamente você tinha essas 35 saídas diluídas pelo ano, não em blocos de 7 ou de 5 dias. Então você saía 2 vezes por mês. Então você está no instituto com autorização para sair. Então quando você sai de manhã, algumas pessoas têm carro, porque elas trabalham de segunda a sexta, deixam o carro próximo da prisão, e no fim de semana, quando vai sair na saída temporada para visitar a família, pega o carro e sai. Então, nesses contextos que você pegava uma carona, você tá convivendo o dia todo, sabe? Então, eu tive uma situação que o colega, a gente tava tomando café 4h50 da manhã, pra gente sair 5 horas. A gente tava tomando café da manhã na cadeia, esperando dar 5 horas pra gente ter autorização de sair. Já tínhamos feito as biometrias, já tinha assinado as autorizações pra sair, porque todo dia você faz isso no regime semiaberto, com atividade extramuros. Cara, a gente saiu, meteram bala nele na esquina, se mataram. Se mataram. Reportagem antiga, mas se você procurar, você acha. E aí, mas arrebentaram na bala, assim. Então você... Caramba, cara, você tem uma convivência com eles. Mas em relação ao estigma, que se você morrer vai apontar isso, até hoje, eu falo disso, assim. Eu escrevi 4 livros, eu me formei, eu saí da prisão sem ter onde morar, né? Assim, meu pai me abrigou na casa que ele morava de aluguel, comprou uma briga porque ele morava numa kitnet, pediu um quartinho de oficina da mulher para reformar e fazer um quartinho para me receber. Então você imagina um puxadinho de kitnet. Eu morava dentro desse puxadinho da kitnet. Teve dificuldade porque quando eu passei a morar lá, a proprietária viu eu com a tornozeleira e questionou e tudo. Mas eu não tive onde morar, então saí, fui trabalhando junto com a minha namorada de faculdade, que hoje é minha esposa. Ela tinha um terreno, a gente construiu uma casa, a gente cria, o Diogo é filho dela, né? Meu enteado. Mas a gente tem uma relação de pai e filho muito bacana, inclusive. Então, assim, a gente cuida da criação de uma criança. O Diogo tinha 1 ano e poucos meses, o Diogo tá com 10 anos. Então, a gente cuida de tudo, escola, terapias que precisa fazer, suprimentos básicos de recreação, de consoles, de videogame, essas coisas, de tratamento, de cotidiano, de passeios, de tudo. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa com a minha esposa, enquanto marido, enquanto amigo, enquanto namorado. Eu tenho uma relação muito boa com o Diogo, enquanto enteado, enquanto amigo, enquanto filho, pai, seja como for o vínculo. Eu tenho uma relação muito boa na literatura, de escrever, de estar em inúmeras universidades. Eu tenho uma relação social muito agradável, muito, muito privilegiada também, por conta desse meu histórico. Eu não tenho nenhum lastro de sacanagem, eu não me envolvi em nada desde que eu entrei na cadeia, pra você ter ideia. Eu fui líder de cela e nas condições que eu vivia, a gente tinha 3 celulares.
Eu não usava o celular na prisão, nunca usei. Eu tenho muito orgulho. Isso não é orgulho, essa fala sempre muito ruim, mas eu me sinto muito fortalecido na minha trajetória quando eu olho pra ela e não mexi no telefone. Eu também, mas tinha que mexer? Não mexia, tinha uma oferta. Você tá privado de liberdade, tem condições de ligar pra sua família, você não vai ligar por quê, irmão? Nunca mexi no telefone, nunca consumi uma pílula de remédio pra suportar a cadeia, nunca me masturbei, assim, nunca toquei punheta na cadeia, fiquei 8 anos sem fazer nada disso. Mas eu entendia que... E desde então nunca me envolvi em besteira, salvo andar com essas pessoas quando eu precisava ir pra casa, no fato anterior que eu mencionei. Mas ainda assim, irmão, se eu for assassinado hoje, eu vou ser assassinado porque eu sou ex-presidiário. Eu vim de carro, de casa pra cá. Não é meu comportamento, mas se passa alguém que possui uma arma, bate no retrovisor, ou eu bato no carro dele, ou dou uma fechada numa moto, faço qualquer imperícia e dá uma exaltação, eu falo, irmão, vai pro caramba, não ferra, dá um xingamento, eu me torno uma pessoa agressiva com esse sujeito, esse cara me mata por uma briga de trânsito, eu morri porque eu era ex-presidiário. Tá vendo? Mas ele aqui é ex-presidiário, assim, ele é raivoso. Ó, morreu um cara no trânsito hoje, na Lúcio Costa. O Samuel é presidiário. A Barra vive em constantes questões criminais. Recentemente, milicianos mataram médicos enganados. Agora, um ex-presidiário é assassinado. Morreu por briga de trânsito ou por acerto de contas. Então, sempre vai pairar a dúvida sob a suspeita de que havia uma trajetória ilícita ou uma cobrança de um crime praticado em 2007. Então, assim, esse estigma ele não morre, sabe? Então, não interessa se teve família, se construiu família, sabe? Não interessa se escreveu, se teve uma trajetória, se estudou. Mano, passou pela prisão, a sentença final vai ser essa. Então, no atestado de óbito, causa morte, ex-presidiário. Então, assim, é uma parada absurda. E aí eu tava falando de dor, que é o seguinte, um amigo, meu padrinho, esse livro é dedicado a ele, o Penitência. Meu irmão, assim, conheci ele na prisão, ex-policial, maluco excepcional, assim, a nível de relação. Maluco que me abraçou, a gente dividia Rio Card, quando a gente saía da prisão pra fazer coisas de trabalho. Samuca, tenho R$50 aqui, só preciso de 30, toma 15, toma 20. Dani, tem tanto aqui, toma. A gente dividia, até que ele se tornou um excelente advogado de criminalística, voou na vida e sempre me levava junto naquilo que era possível. Recentemente foi assassinado. E uma das pautas, não era que ele era advogado, que ele foi policial, não era nada disso. Era sempre o ex-presidiário, assim. Fulano, que é advogado, ex-presidiário. Fulano é advogado, já foi preso por isso. Então ficava sempre as chamadas, em geral, sempre eu falei, cara, foi isso aí mesmo que ele fez, sabe? Até mais, que não tá noticiado. Mas a condição dele hoje atual, ele é pai de A, B, C, que tá aí no livro. É um cara, padrinho do meu casamento, sabe? É um irmão, é um amigo. Deixou essa vida penitente pra trás e tudo, e construiu uma vida nova, mas foi daí pra lá lastreado numa série de estigmas associados ao ex-presidiário por conta da sua trajetória na prisão. Então, assim, não termina. E é por isso, talvez, que eu me assuma como ex-presidiário. Então, assim, as pessoas falam, Samuel, abre mão desse estigma. Eu falo, cara, eu posso até abrir, mas sempre alguém vai lembrar disso. Então, assim, por que o Samuel é ex-presidiário? O Samuel ex-presidiário não é pra ostentar uma titulação criminosa, porque eles já vão rotular de qualquer jeito. Assim, o ex-presidiário não é pra evidenciar o crime, não é pra dar terror em ninguém. Eu tenho vergonha disso, de me assumir ex-presidiário. Eu tenho vergonha. Pô, não quero me apresentar pra ninguém como ex-presidiário, não, irmão. Quero cada vez mais ser reconhecido como escritor, mas ainda faço, Araújo, por uma questão muito óbvia. Assim, o ex-presidiário, ele não pode estar só associado a algo ruim, a algo pejorativo. O ex-presidiário é esse que senta no podcast, que escreve livro, que vai pra faculdade, que se relaciona, que constrói família, que vai... Porque, assim, ex-presidiário pra comprovar reincidência, a gente já tem. Ex-presidiário executado por ser ex-presidiário, a gente já tem. Ex-presidiário que não tem oportunidade de trabalho, a gente já tem. Então, essa categoria ela já tá associada a uma série de coisas ruins. Eu não vou mudar isso. Não, meu papel não é revolucionário. Mas quando eu assumo esse título, eu dou uma outra possibilidade. Também pode ser isso. E esse é o meu confronto com todo mundo, sabe? Geralmente as pessoas falam assim, pô, Samuel, você é uma via de mão dupla do cacete, irmão. Eu sempre acho que o cara que sai da cadeia tem que se fuder. Eu sempre acho que o bandido bom é bandido morto. E aí, de repente, eu te conheço, sabe?
eu não quero que você morra, não. Mas eu vou continuar acreditando que esses gansos têm que se ferrar aí. Uhum. Aí você vai trocando ideia, aí você vai pegando um caso, vai pegando outro, aí você... Pô, cara, que maneiro. Tinha um amigo meu que falou, Samuca, pra vocês é bala. Pra vocês é bala. E aí, de repente, eu apresentei um colega que foi condenado por assalto, a mão armada, um 5-7, botou pistola na cara dos outros. E aí, a gente trocava ideia com esse amigo em comum, ele não sabia, e aí criou vínculo. Eu falei, tu sabe que esse maluco aí dá revolvada nos outros na rua aí, fazia um monte de merda? Que isso, rapaz, já foi preso, já? Ah, mas o Samuca sempre fala. Eu falei, foi preso dando revolvada, roubava carro, tá? Caramba. Mais um, cara. Mais um agora que eu não posso falar que eu quero ver morto. Eu falei, caramba, a convivência gerava esse tipo de interação. Então, quando eu me exponho, eu tô querendo dizer assim, gente, vai ser muito duro e vai ser muito difícil vocês mudarem as percepções que vocês têm de que tem que morrer, de que não tem que dar oportunidade, que a vida não segue nada. Mas eu só tô aqui como uma possibilidade de que vocês percebam que nem tudo é tão homogêneo como se pensa. A heterogeneidade faz parte da vida. E essa diferença, ela não tem que ser revelada no sentido proselitista. Viu? Faz merda, estuda, sai da cadeia e acha que a vida é um morango. Não, não é isso. Faz besteira, é punido, tem as responsabilidades penais e ainda assim busca uma trajetória de vida. Ou para se isolar daquilo de vez, ou para mostrar que o ser humano ele tem resiliência e força necessária para transformar a sua realidade, apesar de tanto peso que é. Então o ex-presidiário ele tem um pouco dessa pegada, ainda que hegemonicamente você tem uma mídia, umas ações institucionais que vão estar sempre dispostas a te massacrar e apontar que não. O jornal que já me entrevistou, os jornais, os canais que já me entrevistaram como exemplo de superação, de que a educação transforma, são os mesmos jornais que apresentam que colocar espaço maker na prisão é fazer da prisão uma colônia de férias. O jornal que disse que a educação é o caminho para não reincidência criminal é o mesmo que aposta o recrudescimento da legislação e que diz que aponta, noticia, infla a opinião pública de que é necessário a gente discutir as progressões de regime também. Então, tamo aí. Eu acho isso muito surreal sobre jornal, né? Porque eu sempre vou bater nesse ponto, nessa tecla aqui. Parece que o editor, ele não mora do túnel pra lá, né? Porque ele prega uma pureza das pessoas que, tipo assim, olha, se você conhece fulano de tal, você não pode andar com ele, como você falou aí, do rapaz que foi assassinado assim que saiu. Parece que no convívio dele não tem ninguém que faça nada de errado. Não tem um bicheiro muito rico que ande com ele, que ele vá em jantar, entendeu? Aquele cara ali, ele não imagina que o cara, tipo, ele tem que morrer. Ele nunca vai falar que um bicheiro branco tem que morrer, entendeu? Ele não vai carregar essa chaga, esse estigma. E no caso da gente, quando você falou muito sobre esse estigma que a gente carrega, sobre, mas você é ganso, né? Que eles falam muito isso. Você é ganso, mas eu não quero que você morra. Isso cai muito também pro lado do racismo, né? Porque o pessoal fala, você é um preto tipo A, você é um preto que fala bem, você é um preto, você é um pardo que fala assim, que fala assado. Não, mas aquele ali que ouve funk e tá no samba, aquele ali a gente pode matar. Mas você não, tá aqui do meu lado, tá escutando ópera, tá consumindo, sei lá, dita cultura erudita, você não tem que morrer, não. Aí você apresenta um outro preto para aquela pessoa. Nossa, esse preto aí também é legal, entendeu? É muito bacana você tocar nisso, porque bate totalmente direto na questão racial, né? Assim, somado à questão racial, o bandido, ele é preto, né? Então, o bandido é preto, o ladrão é preto. E eu acho que quando você aponta, no caso dos contraventores, quando mortos, ou sempre nessa possibilidade, né, de não ser morto, ou de não ser identificado como bandido, e por isso não se deseja a morte, eu acho que tem essa categoria, tipo assim. As pessoas entendem que bandido bom é bandido morto. Mas as pessoas não têm a mesma força para dizer que ser humano ruim merece a morte. As pessoas entendem que ser humano ruim tem regeneração, tem transformação, porque ali tá um ser humano ruim. Mas quando a gente cataloga como bandido, como ganso, como marginal, a gente vai desejar a morte porque deixou de ser humano e passou a ser outra coisa. Então essa bestialização, com influência da mídia, monstro de não sei da onde, besta, fera de não sei o que lá, marginal, ganso, isso vai desumanizando o sujeito a ponto de ele se tornar descartável ou ser aniquilado de alguma forma. Então a gente percebe que isso é feito também porque eles associam a condição criminal a uma cor, né? Então você acaba
faz a seleção. Recentemente, numa entrevista, a pessoa falou comigo, falou, Samuel, você acha que se você fosse preto, você teria as mesmas condições? E eu fiquei assim, caramba. É isso, sabe? E eu me lembrei de uma situação na faculdade, cara. Eu cheguei na faculdade, na UFRJ, e uma professora entendia que não deveria me dar aula. Teve lá os posicionamentos dela, foi muito resistente ao meu ingresso naquela faculdade. E passado um mês... professora. Né? Passado um mês, 45 dias, eu tive autorização da justiça para ir para aquela aula. E aí cheguei na aula dela. Os alunos todos assim, meio... Caramba, mané. Samuca tá na sala. E aí, no final, ela fez a chamada. Meu nome é letra S, né? Samuel, tô quase lá no final. E aí, quando ela me chamou, ela falou, você... Brincou com quem não tava faltando, você tava de férias, né? Você é turista, né? Vem aqui de vez em quando. Aí, quando chegou, e você... Foi Samuel, ela falou, cara, você nunca veio, você nem é turista, não sei nem o que você é, brincando. Aí ela falou, quem é você? Eu falei, o Samuel. Aí ela, o Samuel, eu falei, o Samuel. Aí ela, prazer, seja bem-vindo. Eu falei, Aí, tipo, cara, eu passei o tempo todo na sala. Mas é isso, cabelo de gel, óculos redondo. Fiz 2 intervenções na aula de uma maneira muito pontual. E, tipo, e aí depois, conversando com um colega, falou, Samuel, acho que ela não se ligou que você era o preso. Eu falei, caramba, como é que se liga que é o preso? Pouco tempo depois, nessa mesma faculdade, quando eu saí do semiaberto e fui pro aberto, eu coloquei uma tornozeleira. E aí teve um dia que eu fui de bermuda pra faculdade com a tornozeleira exposta. Os guardas patrimoniais, os vigilantes, me seguiram no saguão. Quando eu subi pro 2º andar, eles também avisaram no rádio, tipo, ele tá subindo aí. Aí quando eu saí do elevador, o rádio junto tava falando, tipo... ele tá indo aí pro outro andar aí. E aí o cara falou assim, não, ele tá aqui em cima. E aí, eu sempre menciono a Vivian, Samuel, eles estão te perseguindo, cara. Aí eu falei, é doideira. Aí andei pra lá, andei pra cá, ele chegou aí na porta da sala, viu eu zoando com os alunos. Eu já tinha, no semiaberto eu tava com os alunos, só que agora eu tinha colocado a tornozeleira. Então minha turma já tava, tipo, 4º período, eu tava zoando pra caramba com geral. E aí, ele se ligou que tinha uma convivência... Falei, cara, esse menino não é um estranho, tava aqui. Falei, cara, esse moleque parece aluno, ele já tá aí. E aí, não me abordaram, não fizeram nada. Aí, quando a gente passou de volta, ele falou, Samuel, vê aí, estão de olho em tu aí. Eu falei, tô na moda. Eu falei, caramba, cara, eu tô aqui num regime mais gravoso, que era no semiaberto, com mais tempo de pena a cumprir, com um cenário jurídico não tão favorável para estar inserido naquela faculdade. E eu nunca passei por desconfiança nenhuma, salvo essa relação com o professor. Mas quando eu coloquei a tornozeleira, já tô quase no final da pena, já tô em outra dimensão, eu passo a ser observado. Aí você percebe, tipo, caramba, botou uma tornozeleira, passou a ser visto como alguém perigoso, sendo que eu estava ali antes e nunca fui notado. Então, essa percepção do bandido, que chama atenção para aniquilação, tinha uma diferença comigo, porque eu não atendia os padrões do olhar seletivo, do reconhecimento facial, e vai olhar assim, cara, esse maluco é vagabundo. E passava batido por isso em algumas situações, mas no geral você percebe que não ser negro, não ter tatuagem exposta, ter um linguajar favorecido por leituras na prisão e de convivência prisional, me absolveu temporariamente de algumas condenações que são feitas de maneira muito injusta. Quando você colocou a tornozeleira ali, você recebeu a marca, né? A chaga dos olhares ali, para onde... Os olhares começaram a te acompanhar para onde você ia. Era um fato curioso, né? Não tinha ninguém com tornozeleira na faculdade, mas para além do corpo de segurança, algumas professores, tipo, Samuel, tipo, uma vez eu precisei carregar e botei o fio era extenso. Eu falei, esse fio aí, gente, de carregador... Aí foi o Samuel que tá sendo energizado. Falei, o que foi? Aí ela olhou e viu que a tomada, né, o fio, terminava no meu pé. Ele disse, a tornozeleira? Eu falei, isso aqui é negócio de preso? Eu falei, Samuel, você tá preso, cara? Eu falei, tô e não tô, né, professora? Eu tô aqui. Ela, mas que prisão boa, hein, por um fio, hein? Aí você puxar, você não tá mais preso. Aí ficava brincando ali, sabe? Mas a tornozeleira passou a trazer algumas identificações que eu já tinha superado enquanto estava cumprindo pena no regime semiaberto e não tinha escolta, né? Ia pra faculdade, voltava pra prisão toda noite, mas não tinha nenhuma visibilidade de que era um bandido. Mas quando coloca a tornozeleira, você passa a ser esse sujeito.
E aí eu reforço mais uma vez, e eu só não fui identificado antes, talvez pela minha cor, pelo meu comportamento, e às vezes, poxa, tem colegas meus que estão presos cumprindo pena, são negros e que têm o mesmo comportamento similar, igual ao meu e tudo, e tem uma vida boa, mas já estão sob suspeitas por serem negros. Então isso é muito claro também na convivência. E eu passei batido por isso, por conta... olha só, cara, eu fiz coisas muito mais graves do que muitas pessoas, mas a minha cor me favorece. Isso é um absurdo. Isso é muito, muito surreal. E você falando aí, pegando já o barco da educação, eu queria contar essa experiência sua da educação na prisão, porque quando eu fui lá no evento que você estava, eu perguntei sobre os cursos, né, que são feitos, são caros, e que depois eu fui perguntar, né, pro meu familiar que está lá. Ele estava aqui é VPL, eu acho que chama, ele tinha saído, ele estava de VPL aqui, eu perguntei para ele, eu falei, Felipe, meu nome é Osmar Felipe, tá, gente? Pessoal, e o pessoal não tá, eles não acham que é válido, tipo, você fazer aqueles cursos, porque ele falou, Felipe, às vezes tu paga R$300 pra, tipo, sei lá, tirar 5 dias da tua pena, 10 dias da sua pena. Então acaba sendo algo, se você tiver dinheiro, você diminui. Entendeu? E como é que foi no seu caso? Como você conseguiu essa autorização para você conseguir estudar, prestar vestibular? Como a educação mudou para você? Assim, a educação é um pontaço, assim. Imagina crítico da ressocialização no sistema prisional, percebo o quanto a educação me favoreceu, a educação oferecida na prisão. Então, como é que começa essa história educacional, o Araújo? Osmar Felipe Araújo, que eu sempre chamo de Araújo. Como isso se deu, cara? A minha primeira experiência educacional na prisão se deu nas carceragens. Curiosamente, foi com o Zacone. O Zacone assumiu um setor dentro da Polícia Civil, o núcleo de carceragens, né, o LUCOP. Ele tinha ali sob a sua responsabilidade as prisões, as carceragens das delegacias. E nessa condição ele traz algumas iniciativas para dentro das cadeias, que é biblioteca, aula, atividades, oficinas. Ele encheu a cadeia de gente. A cadeia que era superlotada, ele lotou a cadeia com mais pessoas com atividade externa. Então assim, a nossa cadeia era cheia e ele promoveu o evento de basquete. Então ficava lotada porque vinha monitor. A cadeia já era cheia, ele produzia cinema. Então assim, a cadeia ficava mais cheia porque vinha mais 30 pessoas, 20 pessoas para ajudar. E isso aliviava. A experiência educacional se deu ali. Eu já tinha uma biblioteca lá dentro e eu passei a ser a pessoa responsável pela biblioteca. Então eu cuidava da biblioteca lá dentro. Nunca vi a biblioteca, tá? Mas a gente recebia um catálogo e esse catálogo você escolhia os livros, anotava os nomes, subia aquela lista dos nomes com os códigos dos livros, os livros descia, você conferia os códigos e entregava para as pessoas que solicitaram, fizeram o empréstimo. Então isso me ajudava. Me ajudava em que sentido? Eu lia muita coisa. O cara ia de transferência, me devolvia o livro. O cara achava o livro chato, ele não aguardava os 5 dias para devolver, não. Ele te devolvia de hora. Esse livro aqui não presta. Aí jogava assim, te dava e você tinha que guardar o livro. Então, às vezes, você ia lendo. Sabe, por que Araújo não gostou desse livro? Aí você pegava para ler um parágrafo, 2, às vezes você lia o livro todo. Então eu comecei a fazer leitura de livros aleatórios. Então assim, eu li coisas que me marcaram, li coisas que eu não lembro, eu largava também pela metade. Tinha um livro que o cara falava, pô, Samuel, esse livro é bonzão. Eu lia 2 parágrafos, lia 20 páginas, livro merda, eu largava pra lá. Olha só, então assim, essa convivência me ajudou. E a minha relação religiosa, né, que eu me tornei crente na prisão e tudo, isso me dava disponibilidade de estudo. Então, escola bíblica dominical, né, a EBD, a revistinha de religiosa para você ministrar aula ali sobre um contexto bíblico e tudo. Chegou uma conferência livre dentro da prisão. A Conferência Nacional de Segurança Pública consegue, dentro das temáticas aí, as conferências livres, o Zacone, nessa maluquice dele, falou assim, cara, uma conferência livre boa de ser realizada é dentro da cadeia, porque quem tá lá pode falar sobre segurança pública também. É legal. Aí uma galera extramuros topou, né? Paula, Miriam, professora Miriam, que eu tenho enorme carinho. Miriam é professora de serviço social lá na UFRJ.
e a Miriam toparam lá uma galera e começaram a levar as conferências pra dentro da prisão. E eu participei ativamente das conferências. Isso me deu uma condição de... Isso foi cada cadeia, cada unidade. 33, a 64 em Vila dos Teles, onde eu estava. 39 na Pavuna. 73 em Neves. 52 em Nova Iguaçu. 59 em Caxias. 118, acho que Araruama, alguma coisa de lá de... Todas essas carceragens que custodiavam presos, fizeram conferências e houve um dia específico para os presos irem para uma única prisão falar sobre esses assuntos. Acho que traçar as diretrizes. Uhum. Então eu fui eleito pela minha galera de ir representá-los. Então, tipo assim, a menina lá que foi a Paula, falou, eu acho que vocês precisam indicar 2, 3 pessoas, não fazia escolha, sabe? Mas o coletivo aí vê quem vai levar. E aí o coletivo geral falou, pô, mas Samuca, Samuel. Aí eu fui representando a cadeia que eu estava presa, a 64. A gente foi pra 52, passamos um dia de interação e tudo, e aí eu falei, cara, maneiro, esse negócio de ficar lendo, estudando, me dá condições de conversar com outras pessoas, me envolver com outros atores. Mas aí isso já era 2008 para 2009, eu tinha acabado de receber uma sentença de 16 anos de prisão. Eu decidi ir pro sistema, porque enquanto você não é condenado, você podia ficar aguardando enquanto preso provisório na carceragem. Uhum. Quando vinha a condenação, a depender dos acordos, se você pagasse pra ficar, o caramba, eu abri mão. Inclusive fui cantado, né? Fui cantado direto e indiretamente. Fui cantado tipo, pô, Samuel, você vai sair da cadeia? Fica aí. Eu, caramba. E ao mesmo tempo, tipo, ó, tua carta de sentença chegou. Vê aí, pra ver se pagava pra ficar, porque as condições nas carceragens eram melhores de tratamento. Aí eu, tipo, nunca fechei com essas paradas, não, pode botar pra subir. Falei, pô, vai pra Água Santa? Vai pro sistema? Vou, pô, não devo porra nenhuma pra ninguém, não fiz covardia com ninguém, porque cadeia cobra cadeia, né? Você faz besteira com preso aqui, lá na frente você se ferra. E aí, fui transferido. Quando eu fui transferido pro Evaristo de Moraes, pro Galpão, lá tem uma escola, um colégio Anacleto de Medeiros. Aí tentei me inserir na escola ainda em 2009, não consegui. Mas em 2010, sim. Eu fui em setembro de 2009, em 2010 eu comecei a estudar. Fiz uma prova de triagem lá, de classificação, de nivelagem, né? De nivelamento, e aí consegui ir pro 2º ano do ensino médio. Eu não tinha concluído o ensino médio aqui fora. E aí eu fui fazer o 3º ano já me jogaram no 3º ano. Aí fiz 2º, um pouquinho, 3º, concluí o ensino médio. Nessa minha relação com a escola que minha vida foi transformada, assim, de conversa, de tudo. Eu estava muito ambientado nas celas religiosas, no convívio religioso, evangélico, mas o mundo externo para mim ali de convivência prisional não era tão atraente, até porque eu tinha vindo dele, né? Eu respondi por cela, eu falei por galeria, sempre era consultado às vezes numa situação ou outra, e eu falo, cara, não quero isso pra mim. Houve uma vez a gente foi desenrolar uma parada na cela lá, negócio de droga que ia chegar, dinheiro que tinha que pagar. Eu falei, irmão, nunca negociei porra nenhuma na rua, não vai ser dentro da cadeia que eu vou ficar fazendo essas paradas. Deixa eu voltar pra igreja. Porque a minha relação com eles foi muito engraçada. Os policiais que eram presos, os ex-policiais, eles não podiam ir pro BEP, porque já eram ex-policiais, e tinham que ser transferidos pra uma cadeia de ex-policiais, que na época era o Bangu 6, a Lemos de Brito. E aí, antes de ele ir pro Bangu 6, eles ficavam em carceragem. E aí na carceragem, tinha uma cela só de ex-polícia. Mas eles também não podiam ficar falando na cadeia, ter voz ativa. Então você botava um não militar na cela deles. E aí nessa cela ficou eu. Falei, pô, Samuca, foram lá conversar com eles, falou, qual é, mané? Precisa botar alguém que eu falei, pô, cara, bota o Samuel, pô, Samuel se dá bem com a gente, só que der com todo mundo. Aí eu fui ficar lá na cela deles. Então tinha uns papos que o representante da cela tinha que conversar, desenrolar, tipo um conselho. Eu falei, gente, eu não quero mais participar disso. Eu já tinha me aborrecido na cela algumas vezes, o caramba. Foi nessa condição que eu tinha a possibilidade de ter 3 celulares, entreguei na cela. Falei, ó, só não pode extorquir, fazer sacanagem, o telefone é pra falar com família, o caramba. E aí eu falei, cara, não quero mais viver com isso. Então quando eu vou pro presídio, eu falei, bem, cara, minha convivência é religiosa, não tem que ficar do lado de fora. Até que a escola começa a me dar essa possibilidade. Eu caladão, quieto, começo a ir pra escola, mas na escola começa a me soltar, fazendo poesia, fazendo trabalhos, escrevendo e tudo. Isso me ajuda. Até que, nessa dinâmica de sala de aula, é ofertado o vestibular
da UERJ e a prova do Enem, né? O Exame Nacional com a possibilidade do SISU. No primeiro ano que eu participei, em 2009, não, mas 2010, 2011, por aí já estava valendo. E aí eu participo do vestibular e eu sou aprovado. E aí, cara, eu sou aprovado, mas eu tenho pena para cumprir, tava com 4 para 5 Foi anos. aprovado em qual curso? Fui aprovado para pedagogia na UERJ, para pedagogia na Unirio, na Praia Vermelha, Bacana. e para pedagogia no Instituto Superior de Educação, no ISERJ. Eu queria fazer pedagogia porque minha relação com a escola foi ótima, eu me senti uma outra pessoa, eu me dei super bem no cotidiano escolar e entendia que a pedagogia poderia me ajudar muito, assim, foi uma escolha. E aí fui, mas com essas aprovações não deu certo, né? O juizado entendeu que não era a hora, eu acho que eu ainda tinha um pedacinho de pena para cumprir, e aí não consegui. Aí prestei vestibular de novo, no outro ano seguinte, 2012. Aí em 2012 eu continuei prestando vestibular, que eu já tinha sido aprovado em 2011 para 2012, prestei vestibular de novo para 2012 para 2013. Aí fui aprovado para a UERJ mais uma vez, para pedagogia. E aí consegui a liberação para poder sair para estudar. E aí saí, 24 de abril de 2013, foi minha primeira saída, depois de 6 anos em regime fechado, sem ver muita coisa, e aí começo a estudar. E aí já me identifico na universidade, né, como preso. Recentemente eu estive lá, foi muito bonito voltar lá. A comunidade acadêmica me acolheu muito bem, os professores. Maneiro. Tem um projeto na UERJ muito interessante chamado Do Cárcere à Universidade. A Socorro Calhau, que é a professora que toca, né? Tem o auxílio lá, o Escrevendo Liberdade da Vanusa hoje, que também tem uma tarefa muito legal. Tem uns projetos extensionistas lá bem bacanas envolvidos com prisão. Então eu fui me inserindo ali. Essa professora já tinha uma relação com outro colega que tinha sido preso, que tinha feito faculdade, estava fazendo faculdade. Então eu minimamente tive um amparo muito sólido até, de condições de vida, de me dar comida, de me ajudar, de me dar roupa, uma parada surreal. Isso me facilitou pra caramba, tá? O Estado em algum momento ajudou nessa sua Nem se ida? mete. Eu acho que o Estado, porque o Estado é Estado. Então a UERJ é uma universidade pública. Você não ganhava nenhum tipo de bolsa, Mas nada? então, a Secretaria de Administração Penitenciária não se mete. Ela só... esse preso aqui foi aprovado, eles não fazem nem a matrícula, minha família que fez. Esse preso aqui foi aprovado, eu contei com a contribuição de um diretor, né? Que ele foi lá e colocou... Ele colocou a defensoria, né? Avisou a defensoria, falou, pô, tem um moleque aqui, o seu Ronaldo Souza de Castro, sempre o seu de Castro, que a gente chama. Ele era subdiretor no Evaristo Moraes em 2013. Eu tenho muito carinho por ele nesse cenário, sabe? Assim, o cara... Ele ouviu falar de uma presa que foi autorizada a sair no regime fechado para estudar lá no Ceará, que é a Cíntia, conheci ela depois por rede social. Ele ouviu isso na Voz do Brasil, chegou no outro dia animadaço na prisão. Falou assim, cara, chega aí. Aí eu fui lá, falei, cara, eu escutei uma história assim, 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 acho que ela pode valer pra tu. Se a gente te soltar, tu volta? Eu falei, como assim? Se a gente conseguir te botar na rua, você volta? Porque na cabeça dele, eu ia lutar pra eu sair da prisão ali mesmo e voltar todo dia. Aí eu falei, cara, eu não sei, mas eu volto, eu quero continuar saindo no dia seguinte. E ele foi, conversou com o defensor público, sabe, pra tentar me ajudar. Essa foi iniciativa individual num servidor público. A Secretaria de Administração Penitenciária tem os seus meios, né? Aí tenta até fazer mídia, te dá a nota de aprovação, né? Ó, fulano foi aprovado. Junto com a aprovação vem uma ciência de imagem pra você fazer reportagem depois, do caramba. Mas, nesse caso, a Secretaria de Administração Penitenciária ela não se move, ela não incentiva, te inscreve em alguma bolsa, nada. A UERJ dispõe disso, né? A universidade dispõe de bolsas, de questão de cota e tudo, mas eu não participei de nenhum processo desse. Eu só fui à matrícula e comecei a estudar. Nessa interação com os alunos me apoiaram, os alunos me davam dinheiro, sabe? Me levavam pra comer. Tinha uma colega que falou, Samuel, aí, comeu comida da cadeia hoje? Não, então vamos ali comer um lanche, uma parada diferente de rua. Eu acho que eu tive êxito universitário, escolar e educacional, porque eu tive uma galera que me apoiou mesmo, assim. Com desafios, tá? Ninguém falou assim, você é um assassino, vem cá. Não houve nada disso, não. Eu tive tensões bem sérias, a nível de afastamento, de a pessoa não olhar na minha cara e eu entender isso. Mas, no geral, a comunidade me abraçou e falou, cara, é isso. Ou você se mata, ou você fica trancado lá dentro, ou você tá aqui. E eu recebi muito carinho. Carinho de pessoas que são meus amigos até os dias de hoje, assim, até hoje. 10 anos depois, né? 2013 e 2023, são pessoas que frequentam a minha casa, têm relações de trabalho e tudo. E essa minha relação foi com a UERJ. No meio da UERJ eu descobri, né? No quarto, quinto período eu descobri que
tava muito difícil pra mim, eu entrei num limbo de percepção que eu falei assim, cara, eu tô fazendo pedagogia pra quê? Pra quando eu chamar a atenção de um aluno na sala de aula, o pai dele vir dizer que eu não tenho moral de falar nada com ele porque eu sou bandido, porque eu fui bandido. Como é que eu vou chamar a atenção de um aluno meu e ele vai se lembrar... Tio, você tá fazendo o quê se você já foi preso? Não sei de onde saiu essa noia. Caraca. Mas eu me fui sabotado por isso de uma maneira muito, muito contundente. Eu falei, cara, meu espaço não é na pedagogia. Eu não vou mais pra sala de aula. Eu não entendia muito bem que a educação podia atuar em outros níveis. Eu tava começando, confuso ali, 18 meses, assim. E aí prestei vestibular em 2013 pra outra universidade. Queria fazer gestão pública. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com ONG, vou fazer terceiro setor. E aí escolhi a UFRJ. E assim, a minha escolha foi segura. Eu escolhi, fiz a prova e fui aprovado. Eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz. E nessa mesma situação foi aprovado em terceiro ou quarto lugar para o serviço social da UFRJ também. Mas escolhi a gestão pública. E aí, em 2014, com essa nova aprovação, eu mudei de curso. Aí foi o curso também que eu tive essa diferença com um professor só, que depois tornou minha amiga, sentou comigo, me orientou, um monte de coisa. Uma pessoa... pessoas que não conhecem, eu tive a oportunidade de falar para ela, fiz uma prova, ela gostou. Eu falei, então, professora, agora a senhora leva para casa o preso que a senhora conheceu. Não que a senhora leu no jornal, até porque a minha notícia de jornal, ela é incompatível com a verdade, né? Me dá uma relação com a vítima que eu nunca tive, que meu crime é de execução, né? Meu assassinato é contra uma mulher, entende-se que é crime passional, eu não a conheço. Foi um crime de execução. Mas as pessoas não te perguntam, lê jornal, cria uma série de situações a partir daqueles fatos que eles viram ali. Então, cara, esse cara destruiu a família dele, tudo, como se eu tivesse algum vínculo com a vítima. E aí eu falei, então, professora, a partir de agora, a senhora leva para casa o preso que a senhora conheceu. Não que a senhora viu no jornal ou que a senhora leu por aí. Assim, se a senhora quiser, tiver oportunidade, tiver força para isso, né, a nossa capacidade emocional não tem que ser inferior à nossa curiosidade. Às vezes a gente quer saber de coisas, a gente se perde. Mas aí, conversando, se tornamos bons colegas, assim, de relação muito boa. Além do respeito, tinha uma admiração também. E aí me formei na UFRJ. Me formei, os alunos foram muito meus colegas. Quando eu saí do semiaberto e botei a tornozeleira, ficaram felizes, tipo, Samuca não vai mais precisar dormir na cadeia. Quando eu tirei a tornozeleira, fui pro livramento condicional. Pô, Samuca agora não tem mais tornozeleira, pode ficar mais tempo com a gente e tudo. Mano, eu nunca fui numa chopada, nunca zoei. Fui zoar com meus colegas agora, nunca... Falei, mano, não posso rodar nisso não aí, porque daqui a pouco tira uma foto, tipo, ó, matou os outros e tá na faculdade fazendo festa. Porque assim que aparece. Assim começa, Aí, ó... Matou fulano e tá na escada de sarra-sarra com a menina ou com o menino. Então eu evitava qualquer coisa que pudesse projetar. Um amigo, 2013, falei, um campeão, o Erge. Um amigo meu falou, Samuca, quero te levar pra final da Copa do Brasil. Eu falei, pô, irmão, não vou não. Ele falou, qual é essa, Samuca? Experimenta, cara, vai ser legal. Eu falei, rapaz, imagina tu, Leandro. Eu mato a tua irmã e aí você lembra da minha cara. Aí a Globo tá mostrando lá os torcedores. Passa eu gritando o gol do Flamengo. Como é que você vai se sentir? Ele, Samuel, desculpa, cara. Desculpa. Desculpa pelo convite, por tudo que gerei. Desculpa. Você tá certo. E nunca mais me chamou pra sair também. Mas era uma concepção que eu tinha, ainda tenho, no sentido, irmão, tu não tá aqui pra fazer farra, não. Tá aqui pra estudar. O caramba, eu falei, cara, eu sou uma pessoa que cumpro pena. Mas essas relações me ajudaram a ter boas convivências com as pessoas que durante o cumprimento de pena se relacionaram na escola. E aí me formei, cara. Nessa formação eu escrevi os livros e saí dessa fase de ex-presidiário universitário e tô me tornando um ex-presidiário escritor. Acho que cabe um outro bloco aí que você vai contar. Eu ia falar agora o pós, né? O pós. Como é que foi o pós para você conseguir emprego, como você foi para conseguir... que te ajudassem, como foi para você conseguir publicar os seus livros, como foi essa jornada, né? Para chegar ao Samuel de hoje. Araújo, não é como foi, é como é. Isso nunca vai deixar de ser uma situação pretérita, ela é presente. Então todo dia a gente vai viver essa situação. Mas como é essa transformação? Como ela se dá? Eu escrevia coisas na cadeia, cartas, textos, escrevia. E poesias em especial, eu adorava fazer rima. Até que quando eu saio, tô no semiaberto, eu começo a escrever textos no Facebook. Escrevo textinhos, poesia, cotidiano prisional. Esses textinhos vão ganhando forma. Esses textos é o que se tornou Além das Grades, o primeiro livro. E aí um colega meu, eu já tô cumprindo pena,
em 2017. Inclusive, só fazer o que é uma ressalva, de repente um dos textos seu pode virar Diário de um Detento 2 do Racionais, né? Vai que... vai. Os poemas as pessoas acreditam que dá pra musicar, mas... E aí, um colega meu que ficou preso comigo tava escrevendo um livro. Ia publicar na Bienal, em 2017. Eu sabia quem era, fui lá. Quando eu fui lá, ele não teve autorização da justiça pra sair, pra fazer o lançamento do livro dele. Aí eu acompanhei, achei legal, e a pessoa que foi responsável por todo o processo literário dele me chamou. Falou, seu Samuel, os seus textos são legais, o caramba. Aí, publica seu livro também, cara. Eu falei, que publicar meu livro, cara, não tenho texto. Eu falei, recolhe os textos são legais. E aí me deu o maior incentivo, sabe? A Luísa Bertrame, eu tenho o maior carinho pela Luísa, assim, é a minha madrinha literária, assim, sabe? Falei, cara, dá certo. Eu falei, pô, que legal. Aí conversei com a minha esposa, ela tava junto também, a Danta, na época a gente era namorado. Falei, cara, vai dar certo, vai ser maneiro. E aí investi, assim, fui nessa pegada de lançar livro. Ela me ajudou, a gente fez a coletânea e tudo. A gente conseguiu chegar no livro, né, digitalmente falando. E aí chegou o momento do valor, né? Falei, cara, pra você publicar esse livro custa tanto. Uma média de R$7.000 por aí. Caraca. Se eu tivesse R$7.000, eu tava fazendo minha casa naquela época. Aí eu conversei com uma juíza que me ajudou muito também. Cristiana Cordeiro me ajudou demais, assim. Foi uma pessoa que, na condição de juíza, suportou os meus estigmas e esteve do meu lado. Me convidava para sua casa, me dava dignidade de conhecer na época que era o seu marido, seus filhos. Me apresentou para os seus filhos, me apresentou para sua família, para sua mãe. Me botava dentro da casa dela. Me botava dentro do carro dela com escolta. A escolta dela me conhecia. As pessoas no fórum que ela trabalhava me conheciam. Sempre me deu muita dignidade, muita mesmo. Assim, não tenho o que falar. Nesse contexto, ela fala assim, cara, existe financiamento colaborativo. Faz o seguinte, vem aqui em casa, eu vou pegar meu filho, ele vai montar é o Catarse na época. Vai montar um financiamento colaborativo pra você. Passei o dia na casa dela, pensando no texto, fazendo coisas. Irmão, ela botou o bloco na rua. Criou a plataforma, falou, cara, como você se dá bem no Facebook aí, tenta também ver o que você faz. Correu atrás, botou no grupo de juízes, o caramba, sobre o financiamento colaborativo. Foi de amigos dela que veio a primeira doação, foi da Érica Pupim, que é uma promotora de justiça. Recentemente eu peguei o Ressocializado, meu primeiro exemplar eu separei e dei pra Érica. Porque ela apareceu nessa rede social, você guarda o nome. Eu falei, cara, eu conheço esse nome. Aí as pessoas que estavam com ela, eu conhecia, sem saber, o marido dela, que é defensor público, já tinha tido relações de venda de livro, de tudo, me acompanhava. Eu falei, cara, Érica, sua esposa, eu queria... E eu guardei, eu falei, cara, eu lembrava que eu recebi R$100 de doação, minha primeira doação para o financiamento do livro. E era um nome exótico, Érica Pupim. E esse nome nunca saiu da minha cabeça. Quando eu acompanhei esse nome, eu falei, cara... Aí eu separei na caixa o primeiro livro. Falei, cara, esse livro é dessa mulher. Entreguei. Não a conheço, nunca vi. Mas fiz questão de que fosse entregue pra ela, porque eu falei, ó, a semente que você plantou em 2018 tá aqui hoje em 2022. Obrigado por tudo. Caralho, que foda. Muito, muito maneiro isso. Eu fiquei muito feliz, assim, emocionadaço. E a Cris me ajudou, a Cristiana Cordeiro me ajudou nessa doação. Consegui R$9.000. R$11.000 quase de livros, de doação, financiamento. Aí eu falei, quanto que dá pra comprar com esses livros? O cara falou, 400. Aí eu falei, então eu quero 400 livros. Você já vendeu o livro, cara? Eu falei, não. Você já... Falei, mas eu quero... Quanto que dá de livro? Eu vou comprar de livro. Me deram dinheiro pra eu imprimir livro. O que é que eu faço com isso? Quero que transforme isso em livro. Aí no final acho que deu 12 mil e pouco. 10 mil, 11 mil e pouco, Aí eu fui, paguei a remessa. Aí consegui lançar o livro no Salão Nobre da Faculdade de Direito. O Joffre, que é um promotor de justiça... Ali perto do Campo Santana? Na FND. Caralho. O Joffre é um promotor de justiça que me conheceu por um texto. Ele estava atuando numa ação civil pública sobre o transporte dos presos e eu tinha publicado um livro, O Carro do Sói. Publiquei um texto sobre isso, sobre o Carro do Sói. Esse texto viralizou. Imagina a policiada dando porrada. Deixa de ser marica, deixa de ser viado, para de ficar chorando. Matou os outros, tá reclamando do carro. E teve uns que me pediram desculpas. Depois eu falei, cara... Porque eu também falo da sirene, da atenção que é pra eles ali também. E aí o Joffre leu esse texto e falou, cara, eu queria te conhecer, tive com ele no gabinete, e ele era professor na época, me ajudou também ali a lançar o livro na FND. Então assim, de uma maneira muito honrosa, ainda cumprindo pena, eu lancei meu primeiro livro. No dia do lançamento eu vendi 200 livros.
Aí, assim, um dia de lançamento eu vendi 200 livros, assim. O salão lotado, sabe? Um monte de gente da faculdade, da vida, da rede social. Falei, caramba, isso é uma verdade, sabe? Que maneiro. E aí, uma parada muito louca, Araújo, que eu gosto de contar. Eu tinha um pouco mais de 5 mil reais das vendas do livro. Eu queria doar livro pra todo mundo que doou dinheiro no Catarse. Tentei fazer isso 3, 4 vezes. As pessoas falaram, não doei dinheiro pra você me dar livro, não. Doei dinheiro pra você, Caralho, pra maneiro você pra caralho. voar. Não quero livro de graça, não. Vou pagar. E aí, cara, eu peguei o dinheiro, cara, naquela noite. Foi uma quinta-feira isso. A gente tava fazendo obra lá em casa, velho. A obra tava parando, porque a gente já não tinha mais dinheiro. Eu recebi a bolsa na faculdade por ser monitor. Ganhava 500 reais por mês. E peguei o meu telefone. Liguei para um cara que é dono de material de construção. Falei, meu irmão, tem condição de tu derramar lá um caminhão de areola? Tava embolsando a casa. Pallet de cimento. Mano, derramei 2 caminhões de areola, 2 caminhões de areia, um pallet com 20 sacos de cimento. Gastei lá quase 5 mil reais de obra, assim. A coisa voltou, sabe? Aí eu nunca me esqueço disso, que os meus primeiros 200 livros me ajudaram a embolsar a minha casa. Assim, foi uma parada... Aí eu tinha mais 200 guardado, comecei a ir pra rua, mano. Botei mochila nas costas, ganhava 500 reais por mês, vi que o livro tava pago, me dava dinheiro. Comecei a botar livro nas costas, bater de escritório em escritório de colega, de amigo, de pessoas que eu conhecia. Ei, fala Samuel, eu falei, boa, você é advogado. Pô, mano, fala com o escritório não sei o quê. Aí comecei de escritório a escritório, na defensoria, no Ministério Público, comecei a vender meus livros. Vendi o Além das Grades. Aí em 2019, eu tô nessa palestra, sem trabalho, sem nada, vendendo livro. Fui dar uma palestra em Mesquita. Quem tava na plateia? O prefeito de Mesquita. Caramba. Aí quando terminou a palestra, aí falou, pô, tá sem emprego, as pessoas, você falou também que tá sem emprego, cara, quer tentar alguma coisa aqui? Eu falei, pô, até quero, mas como é que eu trabalho aqui? Você não se formou ainda, tá se formando em gestão pública, caramba, vamos, vou te dar uma oportunidade. E aí conversou com a equipe lá que eu fui trabalhar, a Secretaria de Planejamento, falou, ó, a condição é essa, ele fala, ele vai explicar pra vocês aí, mas dá um suporte pra ele aí. Aí fui. Comecei a trabalhar lá, fiquei quase 2 anos lá. Caraca. Criei bons amigos, vínculos. O prefeito, quando eu fui embora, ele falou assim, pô, queria que tivesse mais 5 igual você aí, irmão. Sabe, eu quero que você cresça na vida, o caramba. Me desejou muita sorte, mando mensagem sempre pra agradecer, sempre, mano, obrigado por tudo, valeu. Sabe, me ajudou no meu casamento, quando eu fui casar não tinha dinheiro. Me ajudou, me deu dinheiro pra fazer coisas no meu casamento, me deu apoio, sabe? Me deu crédito institucional, né? Eu passei por uma secretaria de planejamento, uma coisa que tá ligada ao meu curso de formação de gestão pública para desenvolvimento econômico e social, sabe? Uma pegada estratégica e tudo no âmbito da administração pública. Aprendi muita coisa, saí de alguns medos que eu tinha. E aí essa foi a primeira oportunidade. Depois saí, fui trabalhar ainda no âmbito municipal aqui no Rio de Janeiro, mas depois eu tive que ser desligado porque é óbvio, né? Isso cedo ou tarde vai gerar algum problema, tipo, fulano foi preso, tá trabalhando... Eles sempre pegam essas machetes, né? Pra falar, Araújo, que é vereador, tem no seu gabinete o Samuel, que é um assassino. Será que o Araújo já deu um cargo pra mãe da vítima que o Samuel... Aí começa isso, mas tinha uma questão ali acadêmica, profissional, eu vinha com um histórico minimamente razoável que me dava condição de assumir aquela carga somado à indicação. Não vou falar disso não, tá? Mas é somado à indicação também. Mas acabei que depois disso eu fui para essa esteira. Mas o meu maior seguro ainda está nos livros. Porque no livro não depende de dominação, não depende de nada. Aí publiquei o segundo livro em 2019 para 2020, que é o Gangrena. O Gangrena são poesias sobre a prisão, poemas. É o primeiro livro, na verdade, porque quando eu fui publicar Além das Grades, boas partes das poesias era o que eu mais tinha. Mas aí, editorialmente, falaram que era melhor as crônicas. Aí eu publiquei o Além das Grades como crônica, e aí depois publiquei o Gangrena. O Gangrena tem um fato interessante, que na segunda remessa de vendas dele, eu ajuntei uma quantia legal para construir o meu banheiro. Caralho. Junto com a ajuda, um amigo meu me deu um dinheiro para ajudar na construção do banheiro lá de casa, e mais um dinheirinho que o livro me possibilitou. Aí depois veio o Ressocializado na Cidade de Caos, o terceiro livro. Eu saio, né, tô tomando outra performance literária. Quem lê, que entende, fala assim, eu tô falando porque eu não sabia disso, eu só escrevo. Aí falou, Samuel, você tá saindo da crônica, da poesia, indo pros ensaios. Tem um tom ensaístico ali no Ressocializado na Cidade do Caos. É um livro interessante, porque eu escrevi ele na pandemia. Escrevi ele com 4 dias. Depois ele passa por um processo. Pandemia, processo caótico, as pessoas passando por uma série de situação.
E aí, por último, saiu Penitência, né, que eu me desdobro numa relação evangélica para compreender. E acho que é a primeira vez que eu tenho um tom pessoal. Nunca quis falar sobre o Penitência, tive dificuldade de lançá-lo, porque diz coisas sobre a minha vida que eu não quero expor. Não é que eu não quero expor porque eu não tenho coragem, não. Tipo assim, é isso, né? Mata os outros e vira crente, mata os outros e vira pastor, vai preso, faz merda, vai preso e vira crente na cadeia e acha que tá salvo. Então, esse sempre foi uma acusação muito pesada pra mim, no sentido de, cara, eu não preciso expor isso, é uma coisa que cuida da minha vida. Então, acabou que teve essa pegada nesse livro, de um depoimento pessoal que não era do livro. Eu usei o depoimento pessoal pra desengatilhar algumas coisas pra eu poder voltar a escrever os textos. Mas aí a pessoa, que a Vanusa achou interessante, fez a revisão do texto, achou que valeria a pena, virou o testemunho. E tá muito bom, porque eu já tô no final dele. Eu não curto muito esse texto. Mas são coisas minhas. Eu acho que é a primeira vez que eu começo e eu tô recebendo feedbacks assim, cara, mano, você abriu o coração, né? Eu falei, não sei, tá lá. Mas essa quarta obra literária, eu tô muito feliz de ter se tornado esse escritor. Ainda tenho dificuldade de assumir, porque eu acho que o escritor é sempre Machado de Assis, Gerson Tenório, o Walter Hugo Mãe, Gessé Andarilho. Tem um monte de gente que é referência de escrita pra mim, que eu falo, pô, o Luiz Alberto Mendes, que era um preso que escreveu, né? O Luiz Alberto Mendes, a Vanusa me emprestou o livro dele, eu tava preso, foi o primeiro livro que eu li, cara, dá pra ir pra faculdade, sabe? Então, assim, eu tenho umas referências que são escritores. Aí Samuel é escritor também, eu falo, calma aí. Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade. Mas não tô falando de modéstia, nem de nada, não. Eu tenho dificuldade de admitir isso. Mas tem produções que atestam que eu tô me tornando esse sujeito. E eu tô muito feliz com essa condição de ser transformado de maneira muito orgânica, muito tranquila, despretensiosa até. Os meus escritos, ele não tem uma finalidade acadêmica, embora sirva. Meus escritos são confissões, irmão. São depoimentos. São catarses. São momentos meus de angústia. Eu não escrevi nenhum livro desse feliz. Todos eles eu escrevo quando eu tô mal. Mal, psicologicamente, tudo. Então o livro ele tem uma capacidade terapêutica pra mim. E pegando aí nessa que você falou, assassino, depois virou crente e tal, é engraçado porque nesse teu último livro você critica bastante, né? A relação, tipo, você critica e você explica como o real evangelho deve ser mostrado, né? Na sua visão. Eu faço críticas e reflexões sobre esse cotidiano prisional envolvendo a igreja, porque eu vivi isso. Mas não de uma forma afunilada, uniforme. Eu tentava compreender aquele contexto, porque como eu fui pastor, né? Você começa a pregar, ter um comportamento adequado com as normas lá de dentro, você é elegido pastor. Então, você é o pastor de cadeia. Eu fui pastor de cadeia. Mas nessa posição de pastor, você ouve muitas coisas, muitas angústias. Coisas que não estão aí. Sabe? Então você vê pessoas que estão ali porque a condição da cela é melhor, que a convivência é melhor, mas que religiosamente elas queriam estar em outro campo, se tivesse outras ofertas. Eu fui absorvendo isso e... Não, a igreja tem que prevalecer contra tudo e contra todos. Deus acima de tudo e de todos, sei lá. Mas não, eu ficava, cara... Existem angústias aí que não serão superadas se não houver outras possibilidades. Então eu sempre questionei essas coisas, sabe? Eu não fui um crente meia boca dentro da prisão, não. Eu sempre tratei com muito carinho, muito respeito, tenho muita gratidão ao evangelho. Não é sem sentido que eu falo sobre as boas-vindas em nome de Jesus, que é um dos capítulos em que eu falo, cara, a igreja tem um papel fundamental de acolhida, de identidade, de tudo, de assistência material. A igreja, meu irmão, a igreja da prisão é foda. Mas tem os seus desafios de atuação, que por conta da vocação, né, expansionista, de conversão e tudo, às vezes vai gerando outras externalidades, né? Há desdobramentos positivos e negativos, bons e ruins, adequados e inadequados, que precisam ser observados. E acho que eles estão expostos na escrita na possibilidade de reconhecer que a igreja é muito importante, mas ela não pode ser o único instrumento salvífico ou de regeneração. E é uma coisa que eu apresento, né? Acho que você acompanhou. A igreja dá muito certo na prisão porque ele é um direito garantido. Então não é a igreja que dá certo na prisão por ser só igreja. Tem uma capacidade no evangelho ímpar, a consciência de comunidade, de vida, de futuro. O que a igreja, a mensagem bíblica é foda, é uma bênção. Mas o que prevalece dentro da prisão, além da transformação do evangelho, no campo cívico, é que um direito garantido. Quando você tem um direito garantido dentro da prisão, isso se torna transformador. Então a educação transforma porque a educação minimamente é garantida.
A religião transforma, sobretudo o evangelho, nesse contexto, porque é um direito garantido, facilitado, incentivado. Se você favorecer o esporte dentro da prisão, o esporte vai ser extremamente transformador dentro da prisão. O PNASP agora, o Plano Nacional de Atenção Integral, lá, a saúde da população prisional, que a Prefeitura do Rio está espancando aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a saúde vai transformar a realidade da prisão, porque o preso passou a ter dignidade a partir das assistências médicas. Então, irmão, dentre poucos meses ou anos, a saúde vai transformar o sistema, mas não é a saúde em si, é o direito adquirido. Se o trabalho for reconhecido como direito dentro da prisão, o trabalho vai transformar muitos presos. Se a cultura, o maker, se a cultura for como direito, ela vai mudar muitas pessoas, né? O samba, o hip hop, os estilos musicais. Se a escrita for estimulada dentro da prisão, a literatura, né? O direito de literatura, não só relacionado à educação, vai ser... Porque quando você garante o direito ao preso, as coisas se transformam. E aí não é ser benevolente com vagabundo, aí não é dar leme pra bandido, aí não é não castigar aquele que fez merda, que botou pistola. Tá dando livro pra ler? Tá dando livro pra ler porque ele não botou uma pistola na tua cara ainda. Não é isso ainda. É quando um direito, ele é num ambiente de tanta privação, de suspensão, de exceção, quando você tem direitos constantemente assegurados e estimulados, vai transformar. Se a assistência jurídica funcionar na prisão, vai ser revolucionário, porque muitos presos serão soltos. Então, o que houve? Foi uma atuação, foi uma consolidação do direito, foi um exercício do direito, foi uma efetivação e garantia daquele direito que transformou a prisão. Hoje a gente tem a educação como um caminho e a religião, sobre a igreja evangélica, porque são as que são mais estimuladas. Mas se a gente estimular outras práticas, resultados maiores nós teremos. Porque tem gente que não se enquadra na educação dentro da escola. Tem gente que não se enquadra na religião dentro da escola. E são pessoas que são transformadas, pelo trabalho, pela cultura, sabe? Vê o Gilson aí. O Gilson é um menino que trabalha no Afro-Reggae, tem um instituto próprio. O Gilson trabalha no campo do audiovisual, da cinegrafia, seleção de elenco, tá aí despontando aí nessas minisséries globais aí. O que o Gilcinho fez? Cara, o Gilcinho aprendeu dentro da prisão isso. Se isso foi estimulado, se as ações do Gilcinho foram estimuladas dentro da prisão, de cenário, de tudo, se a Secretaria de Administração Penitenciária e Sistema de Justiça não tiver medo de entrar com uma câmera na prisão, uma fotografia na prisão, filmar o cotidiano prisional, se o Gilcinho puder fazer preparação de elenco, ele vai tirar muitos outros artistas, muitos outros cineastas, muitos outros roteiristas, sabe? Se o esporte foi estimulado, né, como foi com o Fábio Leão no passado, uma atitude individualizada, mas se o esporte foi estimulado, seja a luta, seja o jiu-jitsu, seja qualquer disposição corporal, a gente vai ter outros tantos resultados, sabe? Se a cultura no samba, no hip hop, na música clássica, no piano, no que for vai funcionar. Se o xadrez tiver força na prisão, a gente vai ter grandes atletas, profissionais do xadrez. Ou seja, se efetivar direito, a prisão se torna só um detalhe. E eu acho que é esse o grande medo, sabe? Não permitir que a prisão deixe de ser um detalhe. O protagonismo da prisão não tem que ser a efetivação de direitos, mas o sofrimento e o suplício subentendido em práticas compreendidas dentro do processo democrático. Então, Samuca, eu queria falar agora sobre os makers que você chegou a comentar lá naquele evento lá que você foi falar na universidade. Isso. Eu queria que explicasse esse projeto pra gente, o que seria. Cara, a educação na prisão, ela é oferecida no Rio de Janeiro pela Secretaria Estadual de Educação. Então você tem duas secretarias atuando em conjunto na administração penitenciária ali. Você tem a Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida algumas vezes do serviço social e tudo, e das operações, e da segurança, faz a administração prisional. E você tem a oferta de ensino pela Secretaria de Educação, né? Em outro mundo, você teria o Departamento de Educação da Escola Prisional dentro da própria estrutura da administração penitenciária. Então, a secretaria que vai cuidar disso. Mas não. Você tem aqui o corpo de educação cedido ou designado pela Secretaria de Educação, propriamente dito. Então, assim, é uma secretaria, atende a oferta de educação de todo o estado, né? Interior, metropolitana, enfim, das maiores complexidades, você tem uma grade curricular para todos os habitantes do estado. A secretaria passou a desenvolver o que eles chamam de cultura maker.
é uma educação atrelada aos dispositivos, às interações tecnológicas, né? A Secretaria está acompanhando o desenvolvimento educacional no mundo e entende que a cultura maker é importante para ser oferecida no espaço escolar. E passou a fazer isso na sua rede de ensino. Então, a escola do município tem agora o GET, Ginásio Experimental Tecnológico. Então você vê, o município faz isso, pega algumas escolas e transforma em ginásio experimental tecnológico, vai dar lá os seus ensinos tecnológicos para aqueles alunos de determinado segmento do ensino fundamental. E você tem a educação a nível estadual, o governo do estado, oferecendo também a cultura maker, que é os e-games, né? Os jogos, né? Então, o que você pode fazer com o PlayStation, com um outro desse aí qualquer, um videogame, um console desse, como que isso pode estimular, fazer outras coisas. E você tem o uso das câmeras, né, fotográficas para fazer registro, para fazer audiovisual, para gravar as coisas. Você tem uma série de dispositivos, impressora 3D, drones. Então você vai usando esses objetos, esses instrumentos, para a formação dos cidadãos numa proposta equalizada. Tipo, irmão, o mundo está evoluindo, vamos evoluir tecnologicamente também, vamos oferecer isso. Vamos dispor dessas ferramentas para que os nossos alunos não fiquem em déficit. Bem, a Secretaria fez isso para o Rio de Janeiro. E como a Secretaria também oferta o ensino na prisão, achou por bem inserir isso dentro das prisões também. Tudo ia bem, até sabe-se lá como, se foi uma denúncia interna, foi algum servidor que vazou, alguém expôs isso midiaticamente. Olha, a SEDUC, a Secretaria de Educação, está querendo levar para dentro das prisões televisão de LED de 50 polegadas, quer levar PlayStation, quer levar drone, câmera fotográfica de filmagem, quer levar impressora 3D. A prisão vai virar uma colônia de férias. Bem, não dá para segurar essa onda, né? Então, assim, de pronto isso foi exposto enquanto... Imagina! Aí, cara, começou uns procedimentos internos para saber quem estava autorizando, quem não estava. Algo extremamente legítimo até então, tá? Eu acho que é. Foi bem, a prisão agora vai virar uma colônia de férias. O preso vai ter PlayStation, o preso vai ter drone. Então, o que o cara vai fazer com o PlayStation? Ele vai aprender alguma coisa? Não. Vai ficar jogando FIFA o dia todo. Vai ficar jogando, na época era 007, Dash Duft alguma coisa, GTA, sei lá. Vai ficar esses jogos de tiro. Não, o preso vai ficar jogando isso o dia todo. Pra que o preso quer uma impressora 3D? Vai fazer uma arma, vai imprimir uma arma. Sabe? Pra que o preso quer um drone? Pra ficar atravessando o muro, buscando droga e botando droga pra dentro. Sabe? Pra que o preso quer uma câmera? Sabe? Pra ficar tirando foto de alguma situação insalubre. Então, todos esses... Pra que é uma televisão de 50 polegadas? Você que pega o BRT, pega o trem, pega o ônibus, o metrô todo dia, você não tem uma televisão de 55 polegadas. O preso vai ter. Jogam sempre e não respeitaram. Tipo, ó, vai ter uma televisão dentro da escola, vai ter um drone, se tiver dentro da escola, vai ter uma impressora... Tem um horário para fazer uso disso. Isso é uma... Não... Suprimiram todas essas informações e só jogaram os eletrodomésticos e os consoles. O preso agora vai ter isso. Aí, né, a opinião pública vai se voltar contra isso e começou as pressões até que o projeto foi suspenso para dentro das prisões. Chegaram a falar só da televisão ou só de algum aparelho ou outro. No fim, suspenderam tudo e os presos não vão poder aprender sobre a cultura. Os alunos das escolas não vão poder aprender sobre a cultura maker. E aí vai uma observação. Aquela oferta de ensino tecnológico não é para os presos, é para os alunos da escola. Porque dentro da escola você tem uma oferta mínima, né, de educação. Então, numa escola, num presídio com 4.000 presos, você não chega a ter 600 alunos. Você não chega a ter 400 alunos. Então, num presídio de 4.000, você não alcança 10%. Eu não sei como é que está hoje a porcentagem, eu espero não ser levado... induzir alguém ao erro. Eu não sei os dados. Mas a oferta de ensino é muito inferior à população prisional daquele estabelecimento. Então, assim, não eram os presos que iam fazer isso. Eram os alunos daquela escola.
E tem muita gente que não quer ir pra escola. Seja por causa de PlayStation, seja por causa de televisão. O cara não se adequa àquilo lá, ele não gosta daquilo lá, ele não vai lá. Então, assim, o cara que tá na sacanagem dentro da cadeia, ele não vai se beneficiar disso, não. Isso tem controle. A escola tem uma direção. A escola tem os professores. Tem um efetivo muito sério ali que vai conter eventual sagacidade do bandido. Que no final é isso, né? O bandido é muito esperto, vai se beneficiar disso. Então, assim, é uma situação em que houve uma pressão, né, popular, né, midiática. Foi num jornal que apareceu isso, num telejornal, Presídio ou Colônia de Férias, e a partir daí foram feitas pressões e esse projeto Maker deixou de existir. Uma perda, lamentável perda, não só pelo processo recreativo, possivelmente os presos iam ter algum tipo de recreação em algum momento com aquilo ali também, não vou dizer que não, mas no geral a capacidade de instrução muito maior, sabe? Eu trabalho um pouco com isso, só um desculpa, eu trabalho num projeto que oferece curso de drone, impressora 3D, eu vejo isso na prática. Eu vi pessoas financiar drone para poder trabalhar fazendo áudio, fazer imagens. Então o cara financia um drone de 6, 7 mil reais, vai pra beira da praia fazer imagem de jogo de futevôlei, de escolinha de surf, de pessoas correndo. Ele faz essas imagens, depois chega pra pessoa e fala aqui, ó, posso apagar, tem interesse? 15 reais, 20 reais, 50 reais. Chega no final do dia, o cara fez uma diária de 250, 300 conto de trabalho. Paga a parcela do drone, faz um evento, faz uma festa, filma. Ou seja, tem capacidade para isso, sabe? A cultura maker não é um segmento recreativo, disfuncional, totalmente disruptivo da pretensão punitiva, sobretudo nessa possibilidade de ressocialização. O que fizeram foi jogar para a plateia a possibilidade disso ser meramente recreativo. Como se o lazer não fosse um direito constitucional. E o lazer, né? Não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado. O lazer, ele diminui as tensões, né? Dali dentro da prisão. Porque eu acredito que ali deve ser tenso o tempo inteiro. Ali, de repente, diminui os conflitos, não sei. O lazer ele é um momento de lazer, recreativo. Ele diminui muitas tensões e também criam outras. Então, às vezes você bota o preso pra jogar bola, ele vai arrumar problema na disputa ali. E vai acabar ali também. Mas são coisas do jogo, da recreação. Mas o lazer, a interatividade, né, a interação do preso com outras ferramentas vai distensionar, vai gerar projeção de futuro, vai criar expectativa. E é mais um instrumento de negociação. Veja, constantemente o sistema prisional negocia com os presos algumas coisas. Então, se o preso faz bagunça, arranca a televisão. Se a cela está em disciplina, arranca os ventiladores. Se tá fazendo besteira, tira o banho de sol. Tem sanções. Você tira as coisas. Então, você consegue tirar. Não vou abrir hoje, não vou ceder hoje. Então, assim, a administração perdeu também a possibilidade de ter mais um instrumento de negociação. Tipo, irmão, ó, eu tenho um drone aqui pra vocês usar. Vocês fizerem merda aí e se comportar de maneira indevida, vou suspender o drone de vocês. Então, assim, perceba, é uma coisa extremamente descontrolada e útil pra todos os lados. Eu não sei se foi o segmento prisional que expôs isso no sentido de botar isso pra baixo. Não sei se foi um instrumento da educação, alguém insatisfeito, tipo, irmão, pô, mó sacanagem isso pro presídio. Deu uma boicotada, vendeu isso pra mídia. Eu não sei se foi algum editor ouvindo isso de alguém e falou, irmão, vamos publicar isso aqui que vai dar certo. Eu sei que perdeu a sociedade. Saciou o desejo de alguns. No sentido de que, bem feito, tem que ter porra nenhuma mesmo, não. Mas perdemos enquanto sociedade, enquanto civilização, enquanto construção de vida, enquanto o Diogo tá com 10 anos, o Diogo vai crescer. E tomara que os egressos que o Diogo se relaciona quando ficar mais velho sejam egressos que foram qualificados no sistema para terem projeção de vida numa carreira digna e não na sacanagem. Porque, apesar de todos os vetos, quem tem que estar com o celular dentro da cadeia fazendo merda, tá lá dentro fazendo merda. Quem tá se aproveitando do trabalho pra fazer merda, tá lá dentro fazendo merda. Quem não tá nem aí pra vida e quando sair vai continuar fazendo merda, tá lá dentro. Era uma possibilidade de transformação. Nunca de privilégio de impunidade, nunca de atenuar o sofrimento. A cultura maker, ela não viria pra suavizar a prisão,
no sentido de abonar ou de excluir a sanção e a reprimenda penal. A cultura meio que não viria para isso. Ela vem para fortalecer, sobretudo, a reprimenda penal. Você cumpre pena e legitima a prisão, sabe? Pode ir preso que você tem condições de se formar lá dentro. Se você... Ou seja, legitima o poder punitivo, sobretudo. Mas a gente abrir mão disso por uma rusga, por um entendimento ainda muito inferior de concepção muito embrionária do que a gente quer de convivência social. E que é legítimo. Existe uma galera que acha que preso não tem que ter porra nenhuma. E que ele tem que se fuder lá dentro. Isso já acontece. Já acontece. Só não acontece em ações clandestinas e corruptas em que o preso que tem dinheiro ou se cria uma cadeia de economia informal e às vezes ilegal, clandestina, que vai dar condições para ele ter. Então, assim, a cultura meio que foi uma perda pra gente. Tomara que isso volte num outro cenário, onde a gente tenha ou uma população que não compreenda isso, que vai continuar tendo, mas, sobretudo, um aspecto legislativo que dê conta disso, gestores de pastas que dê conta disso, porque a gente não sabe também se isso foi uma estratégia para sabotar a própria secretaria, sabe? Ah, meu irmão, vou botar isso pra rolo pra ferrar a secretária de educação. Vou botar isso pra rolo pra ferrar a secretária de administração penitenciária. Você não sabe. Você não sabe de onde vem o tiro. Talvez eles ali dentro sabem. Mas a gente perdeu, enquanto cidadãos carioca, a gente perdeu muito na possibilidade de ter um instrumento de mudança de vida, de transformação, de geração de expectativa, de transformação de realidade, porque a gente entendeu que todos esses instrumentos seriam usados de maneira recreativa, no sentido pejorativo, em que o preso ia ficar coçando o saco e jogando videogame, quando não poderia ser um atleta de esportes aí, como não poderia ser um preso com muita criatividade para criar coisas. O brasileiro é criativo. A gente está vivendo aí a inteligência artificial agora, nessa nova modinha desses capas de filme da Disney. Olha como o brasileiro é criativo, tá saindo cada capa maravilhosa. Os comandos de quem é criativo que consegue transportar aquilo pra mais. Imagina o preso com a criatividade. Preso tem criatividade, irmão. Preso tem criatividade. É uma coisa que tem criatividade. Tem tempo pra criar, tem situações de confronto que vai criar. Então imagina isso sendo explorado pra algo legal. Então, assim, a gente perdeu temporariamente. Não sei se isso volta no que vem, não sei em que outro contexto isso volta. Talvez oferecer ensino na prisão já foi um problema, oferecer saúde na prisão já foi um problema, dar assistência jurídica na prisão já foi um problema, dar sabonete pro preso, cobertor pro preso em época de frio já foi um problema. A gente vai superando escalas. Né? É urgente o ensino tecnológico dentro das prisões, é urgente o ensino tecnológico a nível de Brasil para todos nós, mas a gente vai superar essa resistência de compreensão da oferta enquanto direito para transformação e quem sabe um dia eu tenho esperança de ver a cultura make funcionando dentro dos espaços de privação de liberdade. Pô, bacana, Samuel. E acho que estamos caminhando aqui para o final, mas eu queria perguntar, como você já meio que passou por cima aí, como a classe política ela lida com os presos? Porque, tipo assim, eu não sei, eu tô perguntando aqui como leigo. Presos também não têm direito à votação, né? Como eles lidam com a política aqui fora e como a classe política lida com vocês lá dentro? Preso não tem direito ao voto, mas o familiar tem. Esse é o primeiro ponto. Então, para cada preso ali dentro, você pode projetar 3 votos dos familiares. Então, atendê-los também tem uma oferta ali de voto disponível, se quiser. Os políticos lidam com eles das maneiras mais ocultas possíveis. Tanto direita ou esquerda, se assim quiser catalogá-los, existem gabinetes de direita que têm pessoas condenadas que já cumpriram pena dentro dos seus gabinetes. Existem pessoas de esquerda também. Mas sempre vai ser evidenciado um lado ou outro. Existem aspectos morais que... A prisão é uma causa, é um fato social, então todo mundo tem um amigo preso, conhece preso, não é uma... A questão é quem dá o tiro primeiro de acusar o outro ou de expor o outro numa eventual situação vexatória que não é. Mas percebam, a prisão e os aprisionados e os prisioneiros, a população carcerária, ainda é um tema muito impopular. Ainda que você tenha você vai ter que ter uma capacidade midiática de comunicação social muito forte para fazer com que aquele ato seja revelado em algo bom, benéfico. Teve um parlamentar no Rio de Janeiro que propôs, junto ao Tribunal de Justiça,
vale transporte, né? Bilhete de transporte para os presos que moram em outras cidades que precisam e não têm dinheiro. E isso foi visto como muito problema. Tipo, meu irmão, ainda vai ter Rio Card para viajar, ainda vai ter bilhete de transporte para poder... Vai ganhar passagem para ir para casa, tem que ir a pé, caramba. Então, e aí, talvez esse assunto nem volte mais. Mas a gente percebe que tanto um aspecto político quanto o outro tem muita falta de coragem, sabe? Falta de coragem. A única coisa que eu destaco aqui é que existe um campo político que não se envergonha de dizer que bandido bom é bandido morto. Existe um campo político que não tem vergonha de assumir que tem que ter prisão perpétua. Existe um campo político que não se avergonha, não se intimida de expor as suas intenções, ainda que elas não sejam constitucionais, desumanas ou bárbaras. Enquanto existe um outro campo político difamado como defensores de bandido, que não que não são, assim. Se tem uma coisa que a esquerda não é defensora de bandido. A esquerda é tão purista e se tenta se distanciar quanto a direita. Mas se colocam num debate social de uma reflexão mais aprofundada sobre os problemas que isso pode gerar se for recrudescido cada vez mais. Mas tanto um campo quanto o outro tem uma dificuldade enorme de se relacionar com essa população. Então, são os campos que são sempre acusados de nomear alguém no gabinete, são os campos sempre acusados de ter algum tipo de relação, de interação. Então, a gente percebe que ele é vexatório para o aspecto político. Então, assim, você ainda não tem um gestor comprometido. Eu lembro de uma conversa interna, assim, de boatos também. Olha eu propagando boatos aqui no podcast. Mas de conversas de corredores em que o projeto da visita vexatória foi um problema aqui no Rio de Janeiro. A gente estava discutindo se familiar de preso tinha que ficar pelado ou não para entrar na cadeia. E aí a visita vexatória já estava sendo condenada no Brasil e no mundo. Mas o Rio tinha uma dificuldade de aceitar com todos os aparatos tecnológicos possíveis que hoje você tem. E dizem que esse projeto só foi aprovado porque o presidente da Alerj, na época, também assumiu a autoria do projeto. Ou veja, para o projeto ser aprovado, precisava ter a bênção de outros atores que entendiam, porque se fosse por um campo político só, não seria aprovado. Então, assim, ainda é muito desafiador para o cenário político entender a prisão como um fato social. Prisioneiros ainda são vistos como extraterrestres. As prisões ainda são vistas como instituições de contenção de fantasmas. Então, no dia que esse portão se abrir, os fantasminhas vão sair, a cidade vai virar um inferno. E aí a gente tem consequentemente, a gente tem pouco apoio para que o cotidiano prisional sejam vistos como uma extensão do cotidiano comum, extramuros. E, consequentemente, ter uma visão mais harmônica em que projete aquele sujeito numa possibilidade de vida. Então, assim, o campo político ainda vai sofrer muito. Isso não é só a nível Brasil, não. Eu tenho uma amiga que é brasileira, mas mora na França, reside lá. Ela é psicóloga dentro da prisão. E, recentemente, a administração penitenciária francesa, de algum estado daquele lá, resolveu criar uma jornada, uma Olimpíada lá, jogos entre os presos. Então botou até kart, botou natação. Os presos foram fazer esse tipo de atividade, foram rechaçados, assim. Acho que o secretário, a pessoa política da administração penitenciária lá foi expulsa do cargo porque... ou foi ameaçada de ser expulsa porque não se podia fazer aquilo. E engraçado, o mesmo contexto. A prisão não era colônia de férias. Ela me mandou uma reportagem francesa e eu, porcamente, coloquei no Google Tradutor e a chamada era não ser colônia de férias. Eu falei, cara, não acredito nisso. Caralho. Então a gente percebe que não é um desafio Brasil, sabe? É um desafio global na sua grande medida. Mas a gente precisa estar sempre atento. As tornozeleiras se tornaram mais populares depois das operações em que envolveram outras pessoas para esse campo prisional. Então, estar com tornozeleira hoje se tornou algo mais visível. Então, a gente vai percebendo que a prisão ela nunca vai se normalizar, mas ela vai ter algumas gotas de transformações a partir do momento que pessoas forem incorporadas nesse cenário, lamentavelmente. Mas isso não é um resultado exato. O Lula foi preso e nem por isso você vê o Lula falando de prisão, sabe? O Lula passou dias preso, teve a oportunidade de ir pro Cadeião, lá pro Tremembé, teve uma movimentação para ele não ir.
E talvez se ele tivesse ido, ele teria visto a realidade prisional como é. Você tem as secretarias, né? Os órgãos federais envolvidos com prisão trabalhando, né? A Senapen tá trabalhando, as secretarias estão trabalhando, legal. Mas você não vê o chefe de Estado falar assim, irmão, a gente precisa mudar a realidade das prisões. O que você vê são ministros do STF que não sabiam, que recebiam com espanto a informação de que presos são divididos por facção. Tipo, nossa, os presos são divididos por facção. Porra, uma realidade, mundo, uma que realidade mundo de esse cara tá, muito cenário. Mas você vê a alta escala judiciária do país que não compreende a realidade dos seus jurisdicionados. Então, assim, a gente percebe que é um avanço, uma ruptura muito grande, um abismo enorme ainda de se compreender. Mas pouco a pouco a gente vai, sabe? Eu cito nominalmente, Niterói tem uma percepção política diferente da prisão, porque o Rodrigo Neves foi preso. Garotinho, se virasse governador do estado, ele teria uma outra percepção. Ele sabe das coisas, ele passou pelo que ele passou, sabe? Então, assim, a gente precisa muito, infelizmente, de algumas experiências para talvez apontar em alguma coisa que, tipo, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Eu tenho certeza, não posso dizer com certeza, mas eu acredito que o secretário de administração penitenciária, que depois foi preso, pagou cadeia, né, aqui no Rio de Janeiro, se ele tivesse a oportunidade de gerir, faria diferente. Eu acredito que o Sérgio Cabral pode ter uma reflexão diferente sobre... Os amigos do Sérgio Cabral que sempre odiaram prisão, possivelmente vão olhar hoje para um outro cenário. Ou seja, essas pessoas vão experimentando isso e talvez tenham uma outra reflexão. Então, assim, é um problema que, para as mudanças prisionais no âmbito legislativo e executivo, dependa dessas experiências ruins, que ninguém passe por isso, mas que esses acontecimentos também desperte a percepção de, cara, vamos tentar discutir sobre esse assunto, sabe? Cabral saiu falando de prisão, hoje não fala mais. Mas é um cara que, porra, pautou ali, nos holofotes estava sobre ele, falava da prisão, sabe? Andava de tornozeleira na rua, tocou no assunto, sabe? Se você conversar, eu tenho pessoas que certamente que vão olhar pro Cabral, cara, como é que é a cadeia? Puxou, pô. Cabral foi ameaçado por um promotor, falou, bota mão pra trás e cabeça baixa, igual o tratamento que é dado pra qualquer um na prisão, sabe? E viu que tem excessos, sabe? Entende o poder punitivo, vai dentro da sua referência entender que a prisão é legítima em inúmeros aspectos, talvez numa criminologia crítica não se aprofunde tanto na função da prisão, mas no aspecto social vai apontar algumas situações que são muito ruins para a nossa convivência social, a prisão do jeito que ela está. E você comentando aí sobre as experiências que o pessoal teve, eu acho que somente um juiz, né? Deve conhecer também. Eu acho que o único juiz que eu vejo, não sei se acontecia isso enquanto você estava lá, o único juiz que eu vejo que visita as prisões é o Valois, né? O Luiz Carlos Valois, que ele fala que é atribuição do juiz visitar a prisão para ver se tá correndo tudo bem ali. Assim, juízes, de uma maneira geral, visitam as prisões. Assim, eu já vi juiz entrar na prisão e falar assim, pô, isso aqui tá parecendo um spa. Mas visita a prisão. Então, assim, mas com essa percepção humana, não é só o Valois, porque acho que talvez pela rede social, pela projeção, ele seja uma figura muito mais identificada. Eu conheci o Valois como sendo esse juiz também. E por meio do Valois, eu consigo conhecer outras pessoas. Então, a nível de Brasil, você tem outros, tá? Você tem juiz no Rio Grande do Sul, você tem juiz, acho que no Mato... visita e conversa com os presos. O Marcos Buck é um juiz, e agora é desembargador, parece, substituto, sempre traz relatos interessantíssimos sobre a prisão. É um cara extremamente humano, sabe? Manda carta para os presos no fim do ano, em datas. O Marcos é um juiz que não sei se ainda está atuando no sistema, na execução penal, mas sempre com muito... Existem outras pessoas que eu vejo na internet, os existem outros juízas também, que atuam na prisão de uma forma muito digna, muito humana. E é isso, assim, são poucos, estão por aí, que precisam cada vez mais se conectarem, né? Assim, nós somos poucos, mas somos muitos. Estão por aí perdidos. Precisam, sabe? Esses juízes de execução que fazem esse trabalho, eles precisam cada vez mais serem evidenciados, né? Porque já são expostos em grupinhos de WhatsApp ou de Telegram pelos seus pares que falam, olha lá, fulano, ó, dando paparicano preso, olha lá, fulano, dando moral pra vagabundo. Mas eles já são expostos dessa maneira. Mas existe uma rede que precisa se conectar cada vez mais para privilegiá-los no sentido de que, irmão, ainda existe um corpo jurídico, existem servidores da justiça, da administração judiciária, que não compactuam com esse modelo e estão constantemente propondo mudanças. Só que você tem, às vezes, medo de fazer coisas, né? Então você
Você veja, agora o governo federal está incentivando lista vermelha para algumas pessoas. Tipo, existem pessoas que, entre aspas, não podem sair da prisão. Se sair, tem que ser passada por 500 crivos. Quem é o juiz que vai soltar esse cara, irmão, de execução penal? Quem é o juiz que vai progredir ele de regime, sabe? Daqui a pouco vai ser dado o nome dos desembargadores que autorizaram a vinda dos traficantes do Rio de Janeiro, do Presídio Federal para o Rio de Janeiro. Inclusive teve um, acho que da Bahia, que soltaram o nome dele aí, ele que liberou o sempre vai acontecer isso, sabe? O juiz lá que liberou o Lázaro na época lá em Goiás, certamente o nome dele deve ser... Quem soltou foi... Eu lembro de uma audiência de custódia que uma juíza soltou um preso porque viu condições de relaxar a prisão e continuar com a responsabilidade penal do sujeito. Acho que o cara saiu, foi pra rua, matou um turista. E acho que, caramba, quem soltou o preso na audiência de custódia? Fulano. Então o cara já vai pra custódia, tipo, irmão, não posso soltar que vai dar merda. Então o cara já fala, pô, não posso progredir que já vai dar merda. E aí um destaque pro Valois, o Valois testemunhou a rebelião que aconteceu lá em Manaus. E o Valois ainda continua fazendo progressão de regime, soltando preso, porque ele entende, viu todo aquele cenário dantesco e ainda assim consegue continuar administrando as execuções dos presos de acordo com a Constituição, sem ignorar os fatos, mas entendendo que o que prevalece ali é a legislação. Mas não é só o Valois, tá? Existem outros tantos que a gente precisa cada vez mais identificá-los, sabe? A gente precisa identificá-los. Eu tenho dificuldade de dizer os outros nomes, entende? Eu sou desse campo, eu deveria estar com o nome decorado na ponta da língua, mas também tenho dificuldade de fazer isso porque eu acompanho uma coisa aqui, outra ali e falo, caramba, tem uma juíza assim, caramba, tem um juiz assim, caramba, tem um desembargador assim, caramba, tem um ministro assim, um ministro do STJ, um ministro do STF, talvez, pô, tem um desembargador da Câmara tal, da turma tal, você vai pegando isso, porque essas pessoas precisam, meu irmão, ó, existe uma galera aqui que, até pra alimentar nossa esperança, sabe? Você olha pro cenário do Rio de Janeiro e fala, cara, as varas criminais do Rio de Janeiro, todas elas são muito duras. Aí você olha um juiz tal, você fala, caramba, uma juíza tal, você fala, caramba, não é só assim não. Você fala, todas as câmaras no Tribunal de Justiça são um problema. Aí você olha um desembargador tal, fala, pô, não é só assim não. Pô, todas as turmas do STJ estão com um problema. Aí você fala, pô, não, existe a turma tal, existe o juiz, o ministro tal. Não, todos os ministros do STJ, do STF são uma desgraça. Aí você olha às vezes e fala, pô, tem fulano, tem... E isso vai dando condição pra gente ter referências, sobretudo jurídicas, falar, meu irmão, a gente não tá sozinho nessa, a gente precisa se fortalecer e as nossas ações têm efeitos, às vezes, de contexto de repercussão geral e às vezes de contextos mais interioranos, mais localizados, mais individuais. Mas pouco a pouco a gente vai se prevalecendo. Em 2013, 2014, eu só conhecia Valois. Hoje é 2023, 10 anos depois, 9 anos depois, eu sei de outros juízes que estão nesse cenário. Ou seja, tomara que essas redes difundam ainda mais essas práticas e a gente tenha conhecimento de outros tantos pra gente perceber que, irmão, tem uma galera por aí. A gente não tá sozinho. Pô, é isso aí, Samuel. Obrigado, cara. Vamos lá, porque acabou o nosso tempo aqui, infelizmente. Daria aqui mais uns 2 horas de papo, tranquilamente. Mas eu agradeço aí, cara. Pô, de verdade, tipo, aprendi pra caralho aqui contigo, cara. Porra, muito, muito bom. Vou te chamar aqui outras vezes, já fique ciente já. Vou pegar o teu número aqui, eu falo, pô, Samuel, rola aquela dobradinha, sei lá, você e Zacone, você, sei lá, quem sabe, Valois aqui, vamos conversar, entendeu? Vamos levar isso pra frente, porque eu acho que precisa, né? A gente precisa criar essas conexões. Não, assim, eu fico muito feliz pelo convite, acho que pelo tanto que a gente conversou aqui, pela liberdade que a gente teve, isso é o resultado de uma... Acho que não é uma condução profissional não, tá? Não acredito, você tem uma pegada profissional aqui, mas eu acredito na relação humana, sabe? A proposta, a ideia de a gente alavancar com isso e tomara que a gente consiga trazer pílulas de reflexões para algumas pessoas e que a gente consiga despertar mais um. O ódio de quem tem, já tem. Mas a gente sempre tá resgatando uns e outros ali na possibilidade de gerar reflexão. A gente precisa fazer esse exercício. E fazer exercício é chato. Eu tô fazendo exercício em casa, pô, tô com o corpo todo dolorido, todo dia. Ontem eu acordei assim, pô, não vou fazer nada de noite não. Fiz de noite, que meu filho também tá fazendo. Aí hoje eu tô cheio de dor, falo, pô, de noite tem que fazer uma paradinha de novo. Então assim, fazer exercício é muito ruim, mas é bom, é saudável no final. Então tomara que esse exercício, a custo de algumas emoções, de alguns depoimentos pessoais, a custo de coisas que são valorosas pra gente, mas que faça sentido no âmbito da renúncia. Renunciei à minha privacidade, ao meu afastamento, ou abrir mão de algumas coisas que poderiam me projetar bem aqui, para que a gente possa, de uma forma muito fraterna, fazer esse exercício
de reflexão social. E muito obrigado, cara, assim. Parabéns pelo seu trabalho, pela essa proposta e que outros tantos. Vamos lá pra dobradinha se der certo daqui pra frente. Exatamente, cara. Valeu, obrigado mesmo. Qual era? Mais uma vez. É isso aí. Tamo junto, Valeu, cara. Zarco. Rapaziada, não esquece aí, ó. Olha aí os livros dele. Comprem entendeu? livros. Comprem livros. São muito bons. Eu tô lendo já esse aqui. São muito bons mesmo. Ó, e aí, só desculpa. Com esse livro aqui eu ajudei na construção lá de casa, esse aqui também. Esses livros já me pagam a minha passagem. Os livros são fonte de renda pra minha vida, sabe? Então, assim, me ajudam pra caramba. Quando eu consigo distribuir livro nas cadeias também, tem professor que compra livro só pra dar pra... É um livro legal. Tá em remissão de... Tem cadeia que tá em remissão de leitura com esse livro. Caraca, que bacana, Tá? cara. Acho que um professor da Rural conseguiu colocar um livro desse na ementa dos alunos. Porra, que foda, a literatura mano. tá crescendo, acabou que não entrou nesse assunto aí. Cara, pô, mas é isso. É o livro aí, ó. Tô lendo esse aqui, ó, rapaziada. Esse aqui, tô lendo esse aqui. Depois vou ler os outros, com certeza. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.